Convido a todos agora a fecharmos nossos olhos e juntos orarmos a Deus. Quem puder se ajoelhar, ajoelhe, e vamos agora buscar a Deus através da oração. Grande Deus, Pai poderoso Senhor, muito obrigado, Pai, pela noite de sono que o Senhor nos concedeste. Obrigado também pela Tua misericórdia, Senhor, que se renova. Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue derramando o Seu Espírito Santo sobre nossas vidas, Senhor. Venha nos fortalecer, venha nos cuidar, Senhor. Venha nos manter perseverantes, Senhor, até o dia da sua volta. Te damos graças, Senhor, pelos ensinamentos que o Senhor tem nos dado, Senhor, essa semana. Te damos graças pelas revelações que o Senhor nos deu, Senhor, através da Tua palavra. Que não só venhamos a conhecer, ó Pai, mas que também possamos, Senhor, colocar em prática em nossa vida, viver realmente o Evangelho como o Senhor nos manda. Obrigado, Senhor, pelas inúmeras bênçãos. É isso que eu peço e lhe agradeço, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Então, Mateus, para que ele possa dar continuidade ao estudo, a sua palestra. Então, Mateus, o senhor está me escutando? Opa, tô sim. Bom dia aí a todos. Bom dia. Fique à vontade agora. Deixa eu pôr aqui na tela. Vamos começar. Beleza. Vamos lá, a gente fazer também mais uma oraçãozinha aí. E a gente já vai começar aqui o nosso último estudo dessa série de 4 estudos. Vamos lá, fazer uma oração. Querido e bondoso Deus, te agradecemos imensamente por mais essa oportunidade que tu nos deste nesta manhã, de estarmos reunidos entre queridos irmãos, para poder estudar um pouco mais sobre a tua palavra, sobre os teus ensinos por meio do Espírito de Profecia, e no contexto atual das 3 mensagens evangélicas, e no contexto da pregação por meio do Ministério de Saúde, enfim, que nós possamos aprender a usar todos os recursos possíveis nesses dias para poder ajudar o maior número de pessoas, para salvar o maior número de pessoas e para que nesse processo, ao ajudar outros a encontrar a Ti e o caminho da salvação nesses últimos dias, nós, pela Tua misericórdia, possamos alcançar a salvação também. Abençoe a todos aqui, abençoe em especial ao estudo, que Teu Santo Espírito se faça presente, que nós possamos estar ouvindo Ele com o coração contrito, com o coração aberto, e possamos também estarmos prontos a mudar o que for da Tua vontade. Nos oriente, nos guie, esteja conosco, que Teus anjos ministradores estejam nos protegendo, cada um, em cada lugar, cada família aqui representada. Abençoe a nós nessa manhã, é o que te pedimos, no doce nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, irmãos, bom dia e vamos lá para mais um estudo da neutralização do cristianismo pelos falsos evangelhos, né? A gente começou aqui a nossa jornada com a nossa missão especial, com o meu testemunho também, porque não tem como falar do verdadeiro evangelho sem dar o evangelho da nossa vida, né? A gente tem que viver o evangelho e pregar o evangelho. E uma forma de pregar e viver é contar o nosso testemunho. Nem todo mundo tem testemunhos marcantes, mas todos têm um grande testemunho dos milagres que Deus tem feito em sua vida. Então, cada testemunho, cada pessoa que descobriu os caminhos do Senhor pela misericórdia dele, com certeza tem um testemunho incrível para contar para as pessoas, né? Eu contei um pouquinho do meu, que no meu caso realmente eu fui a ovelha perdida, né? Estava em caminhos perigosos e Deus conseguiu me resgatar pela sua misericórdia. E também falamos sobre a importância das 3 mensagens angélicas, né? E, em especial, a mensagem de saúde, que é a cunha penetrante da terceira mensagem angélica. Eu acredito que estamos vivendo nos últimos dias, e a terceira mensagem angélica, em meio a todo esse contexto, né, da Revolução 19, que a gente está vendo ela sendo implementada,
que extrapola todos os limites da saúde, todos os limites, né, rompendo as liberdades humanas, rompendo algo que a gente nunca imaginou que seria rompido tão facilmente, mas está sendo rompido, apesar de muitos protestos em vários lugares do mundo, mas as pessoas ficam cegadas com a grande propaganda midiática que está sendo dada. E a gente percebe, na verdade, as pessoas perdendo a saúde ao invés de estar conquistando, com todas as medidas que estão sendo impostas, seja o lockdown, seja o uso excessivo de máscara, seja a picadinha da mentira, seja o sedentarismo, seja a ansiedade, a depressão, enfim, a gente está vendo um aumento, um agravo de todas as doenças principais. Estamos vendo, né, um sofrimento muito grande das pessoas, e nós temos uma mensagem de saúde realmente diferente, uma mensagem de saúde potencializada pelo poder do alto, não é apenas um conhecimento científico, mas é um conhecimento divino que garante, né, a saúde humana, pois ele criou o nosso corpo, ele deu, né, eu tenho até uma pregação que eu falo, um manual de Deus, né, porque ele, por ter nos criado, ele sabe o que é melhor para o nosso corpo em todos os tempos, e a alimentação dele foi mudando, né, ao longo do tempo. E no momento, ele tem também a orientação de saúde, que serve para edificar um povo, para pregar a última mensagem, mas também serve para ajudar esse povo, né, o povo de Deus nos últimos dias. A gente vai entender um pouquinho melhor hoje sobre isso também. Então, aí depois a gente falou sobre os enganos do inimigo, né, os falsos evangelhos, do Nicolaíta, os fariseus, os saduceus. Vimos também ontem sobre a importância do verdadeiro evangelho no ministério de Cristo, né, como que ele fez para viver o evangelho da forma correta e deixou o exemplo a ser seguido para que nós possamos viver o evangelho da forma correta e também alcançar a plenitude do Espírito, né, a submissão ao Espírito e a comunhão com o Pai. E hoje a gente vai estar estudando, então, como vencer, como Cristo venceu, orientações práticas para os nossos dias. Tá? Para começar, né, eu gostaria de ler os textos de Coríntios, né, que traz bastante conceito com relação a isso. Né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Né? Então, tudo na nossa vida, como cristão, seja no ouvir uma música, seja no assistir a um vídeo no YouTube, seja ao ler algo, qualquer coisa que façamos, né, façamos para a honra e glória de Deus. E também, não sabeis vós que vós sois templo do Espírito, do templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, né? E ele fala que nós não somos de nós mesmos, né? Fomos comprados a um alto preço, a um custo que Cristo pagou na cruz. E ao entendermos isso, que os nossos pecados nos destinavam à morte, Cristo nos comprou, e agora nós recebemos por meio do batismo uma nova natureza em nós, que é a natureza divina por meio do Espírito Santo. E que nós temos que nutrir essa natureza ao abrirmos mãos da nossa carne, dos desejos da carne, para que Cristo, né, por meio do Espírito Santo, habite em nós e ele, no santuário celestial, possa fazer-nos mais que vencedores para poder alcançarmos um caráter perfeito e herdarmos o reino do céu. Mas para isso nós temos que fazer a nossa parte também. Deus faz a dele, Deus é imutável, Deus é perfeito, ele não erra, ele não falha. Nós, porém, somos falhos e fracos e pecadores. E se em algum momento decidimos negar o poder do Espírito, pecar contra o Espírito Santo, rejeitar a influência do Espírito, nós nos fechamos e isso pode comprometer toda a nossa vida. Então nós temos que lutar para que o Espírito Santo possa realmente fazer a diferença na nossa vida. E para isso, nós temos que ter um zelo muito grande no cuidado do nosso físico, no nosso mental e no nosso espiritual. Vai ser o foco do estudo desta manhã. Seres celestiais aguardam o momento de cooperar com os instrumentos humanos, para que o mundo seja o que os seres humanos podem tornar-se mediante a união com o divino. Os que consagram corpo, coração, espírito ao serviço de Deus receberão constantemente nova porção de poder físico, mental e espiritual. Os inesgotáveis suprimentos do céu estão às suas ordens. Cristo, de sua vida, lhe dá a vida. O Espírito Santo empenha suas mais altas energias para atuar na mente e no coração, mediante a graça que nos é dada.
Podemos alcançar vitórias que, por causa de nossos defeitos de caráter e da pequenez de nossa fé, não nos pareciam impossíveis. Né? Está no Review Herald de então 13 de agosto de 1901. Então aqui exemplifica bem isso. Tudo podemos naquele que cremos, né? Podemos tudo em Deus. E nada nele nos é difícil demais para ser alcançado. Então, não importa a fraqueza que você tenha, a luta que você tenha, né, alguns irmãos colocaram ali, eu coloco também meu pedido de oração aqui para todos os irmãos, lembre-se desse desejo nosso de ir para o campo, nas orações de vocês, para que Deus abra essa porta, abra esse caminho e nos mostre aonde comprar uma terra, como comprar, quanto gastar, enfim, que Ele nos dê sabedoria nesse sentido. Então, para aqueles que querem ir para o campo e acham impossível, saiba que Deus abriu o Mar Vermelho, e eu tenho essa fé. E eu acho muito mais difícil abrir o Mar Vermelho do que ele abrir um localzinho, um sítio para a gente morar, um local de refúgio, um local de tranquilidade, para a gente ter o retiro espiritual necessário para esses dias, para purificar o corpo, a mente, né? E a espiritualidade nossa, a nossa comunhão com Deus. Então, vamos colocar nas mãos de Deus, porque Deus está desejoso de atuar em nosso favor, desde que nós queiramos Ele na nossa vida. Então, vamos buscar Ele de todo o entendimento para conseguir grandes vitórias em todos os campos da nossa vida. Para começar, então, vamos dar uma atenção aqui ao nosso cuidado físico, né? Poucos há que reconhecem para poderem possuir alegria, devem ter abundância de luz solar, ar puro e exercício físico. Compadecemos das crianças que são confinadas dentro de casa, quando fora brilha exuberante sol. Esse texto eu acho que nunca se tornou tão atual quanto hoje, né? As pessoas ficam confinadas aí com medo das doenças, das pandemias, das pestes, né? A gente vai ver que está virando, né, em vários locais aí as gripes, né, os resfriados, somado ali com o coronavírus, enfim, as pessoas estão com medo de ir a locais públicos, a locais abertos, tomar sol, respirar, né, todo mundo sempre com muita máscara, tem gente que põe 5, 6 máscaras na cara, achando que vai resolver algum problema e continuam pegando vírus, né, se a máscara realmente resolvesse alguma coisa, e as picadinhas da mentira resolvessem, não tinha pessoa sendo contaminada. Mas daí o culpado é quem não usa, enfim. Aí as falsas narrativas. Mas a gente tem um claro assim, diz o Senhor, luz solar, né, a gente tem que tomar sol, temos que sair, temos que nos expor ao sol. Se você não quer se expor em locais públicos, porque realmente, quando você se coloca, né, em um ambiente com mais pessoas, realmente pode vir a acontecer de você se expor ali e se contaminar. Porém, você pode tomar o sol na tua casa, no quintal, busque sempre ter a luz solar. O ar puro, né? Eu particularmente não uso a máscara no nariz e nunca vou usar, porque se é uma recomendação de Deus que ar puro é vida, é saúde, eu não deixo de respirar ar puro. E às vezes entro em alguns embates, às vezes em alguns locais que é mais difícil, né? As pessoas estão mais alienadas pela mídia, né? Então, aí, às vezes, eu posso até colocar no nariz, mas logo depois eu tiro também. Porque não é por ali que vem a contaminação do coronavírus, né? Tem vários estudos que mostram ali, e os estudos oficiais que defendem o uso de máscara são bem conturbados e polêmicos, né? Porque foram estudos em gaiolas de rato, onde eles colocaram 2 gaiolas, né? A base desses estudos, e um pano, né, de algodão, por exemplo, que separava as gaiolas. E aí eles colocaram doenças de um lado da gaiola, né, e eles testaram, né, vários panos ali. E aí eles falaram, tá vendo, ó, essa gaiola aqui, com esse pano, deu tanto de eficácia, os ratos não pegaram, não foram contaminados e tal. Só que a gente não vive numa gaiola, né, o mundo é muito dinâmico. E aí as pessoas ficam, né, usando, né, testes de laboratório para justificar coisas para humanos, e nem sempre isso é possível, essa viés. Lógico, não sou anticientista, sou cientista, né, só que a ciência comparada, né, você tentar pegar um experimento animal e jogar para o ser humano tem que ser muito bem feito, porque senão pode gerar sofismas, né, não é porque funcionou no animal que realmente replica
para nós, seres humanos. E a importância do exercício físico também nunca foi tão grande. A gente está vivendo a maior guerra de todos os tempos, né? Estamos entrando na maior guerra, na Revolução 19, na última revolução da história do mundo, né? Como as três mensagens angélicas falam, né? A marca da besta está sendo implementada, o sistema romano papal final da história do mundo está sendo implementado, o totalitarismo está sendo implementado na Revolução 19, e a gente está vendo tudo isso se cumprir diante de nós. E nas guerras anteriores, né, os homens, principalmente, né, o sacerdote do lar, mas as mulheres também têm que se cuidar, porque nessa última guerra não vai ter, né, às vezes todos vão ter que entrar na guerra com grande empenho. Mas nas grandes guerras que sempre teve na história, os homens iam para a guerra, e eles se preparavam para a guerra, né, eles faziam exercício físico, condicionavam o corpo, treinavam com as armas, enfim, eles se preparavam para as guerras. E agora que nós estamos entrando na maior guerra de todos os tempos, muitos ainda estão dormindo, né, na questão da saúde. Não estão fazendo exercícios, não estão se preparando fisicamente, porque vamos ter tempos difíceis, né, e toda a reserva muscular, toda a reserva nutricional que a gente tiver, todo o oxigênio a mais, né, da cardiorrespiratório nosso, enfim, tudo que nós pudermos fazer para ter um corpo saudável, não é atlético no sentido estético, mas saudável, atlético, talvez você vai ter que percorrer grandes distâncias, né? Nós não sabemos o que está preparado ou o que nos aguarda, né, no futuro, mas tem um zelo grande, como Paulo fala, né, os corredores, né, os esportistas, né, eles treinam para alcançar uma coroa corruptível. Nós estamos treinando para alcançar uma coroa incorruptível, que vamos pegar as nossas coroas da glória, né, quando a gente estiver no céu e jogar aos pés de Cristo, porque a gente vai comemorar com ele a conquista que ele fez da nossa vida e de todos aqueles que por algum motivo a gente conseguiu levar a Cristo também. Então, busque usar os 8 remédios de saúde de uma forma como que nunca foi usada antes, né? E se você ainda negligencia algum desses remédios, né, a luz solar, ar puro, o repouso, né, a temperança, a alimentação, ainda há tempo de se preparar. Né? Nunca é tarde demais, mas use todos os recursos. Não seja as virgens inécias, né, que não se preparam, não têm o azeite para a hora que vão se preparar, que vão precisar da luz, né, da força, dessa energia extra que a gente vai precisar. Então, busque tudo. Eu, às vezes, vejo alguns adventistas, né, vegetarianos, mas a gente tem que conseguir se virar sem suplementação. Mas agora a gente ainda tem acesso, então use, suplemente B12, eleve teus níveis de B12 a níveis realmente satisfatórios. A B12 fica armazenado por 5, 10, 15 anos, então não vai entrar numa perseguição já com teus níveis de B12 muito baixos. Aproveita, suplementa, sabe? Aproveita todos os recursos que ainda estão disponíveis para nós para conseguir realmente conquistar um corpo o mais saudável possível. Cuidado físico também, né? A luz provinda de Deus concernente ao regime alimentar e a nocividade dos alimentos cárneos contrariava frontalmente a opinião da senhora White. Esse texto aqui eu trouxe porque eu achei interessante, né? Às vezes a gente tem dificuldade com um ou outro ponto ali da mensagem de saúde, achamos que talvez não seja tão importante, né, para os nossos dias, mas Deus não pensa assim. Se ele deu essa mensagem é porque realmente ela é importante e vai fazer a diferença para nós, né? E Ellen White, no começo da vida dela, ela achava que a mudança, né, para uma dieta vegetariana não era necessária, né? Ela julgava, né, a carne essencial à saúde e à produção de energia. Com a luz da visão a iluminar sua mente, ela instruiu a moça que a ajudava a preparar os alimentos para a família, a pôr sobre a mesa apenas alimentos integrais compostos de cereais, vegetais, nozes, leites, cremes e ovos. Havia também abundância de frutas. Nessa ocasião, a família White passou a adotar uma dieta essencialmente vegetariana, em 1894. Ellen White baniu completamente a carne de sua mesa. A reforma de saúde foi uma grande bênção para a família White, como tem sido para milhares de famílias adventistas espalhadas pelo mundo. Então, se você tem alguma dificuldade ali, continue orando a Deus para que Deus te mostre realmente que é possível a gente abrir mão das nossas fraquezas, dos nossos gostos, das nossas tendências,
para realmente viver em perfeita harmonia com a sua vontade e buscar, então, atingir esse corpo vigoroso, né? Não vamos ter o corpo santo perfeito, mas vamos ter um corpo ao mais alto nível possível dentro de uma natureza humana caída, para que nós possamos ser não só físico, mas mente e espírito mais fortes e consolidados para vencer essa grande guerra que está diante de nós. E eu trouxe para vocês aqui, né, a gente vai entrar um pouco mais na parte técnica nutricional, né, não só nutricional, mas de saúde, para vocês entenderem um pouco do contexto que está no mundo, né, e ver algumas contradições e algumas negligências, né, que estão sendo feitas por nós e pela nossa liderança, né, pela nossa igreja, jogando a luz que nós temos, né, escondendo a candeia debaixo da mesa, né, e isso para mim está sendo um crime, mas, né, os irmãos da verdade presente têm que levantar essa candeia, têm que levantar essa bandeira, porque o mundo precisa, porque as pestes, né, o Covid pode sair, mas daí já vai vir outra, né, e a gente vai ser bombardeado com pestes uma após a outra, né, é o que a Bíblia diz, e a gente tem consciência disso, por isso que a mensagem de saúde vai ser o diferencial, e com a picadinha da mentira, toda a saúde humana está em risco, né, e a gente vai ver isso daí de uma forma melhor durante a explanação de hoje. Bem, olha que interessante esse estudo, né, publicado no Nutrition Prevention and Health, né, que é um jornal de saúde e nutrição. Vegetarianos têm 73% menos chances de apresentar sintomas moderados e severos de Covid-19, segundo o estudo, né. Foi feito um estudo na linha de frente, ou seja, as pessoas que mais têm contato com o coronavírus em hospitais, e percebeu que quem segue uma dieta baseada em plantas, médicos ou profissionais de saúde ali que estão tendo contato direto com o vírus, apresentam 73% menos casos moderados e graves da doença, né? E isso vale para todas as variantes, né? Não é só a variante inicial, para todas as variantes. Por quê? Uma dieta vegetariana faz o teu corpo ficar mais saudável, o teu sistema imune ficar melhor. E não só para as variantes do Covid, mas para qualquer doença que você tenha, você vai estar melhor e a gente vai ver melhor essa questão. Então, a dieta vegetariana, sim, é a melhor vacina, o melhor remédio que o mundo deveria estar usando, né? E nós, como adventistas, vivemos essa mensagem de saúde. Talvez você já é a terceira, quarta geração de vegetariano, né? Graças a Deus, a mensagem vegetariana entrou e você, então, entendeu essa mensagem fantástica e está vivendo. E se você não está vivendo ainda, aproveite o momento, aproveite a oportunidade para começar a buscar a viver a mensagem de saúde adventista, né? A mensagem do vegetarianismo na plenitude dela. Não aquele vegetarianismo vegano, né? Que tira tudo sem uma orientação, continua bebendo cerveja, fumando, comendo, né, errado. A pessoa comia arroz, feijão, em bife e 2 rodelinhas de tomate. Aí vira vegano, tira o bife, né? Come arroz, feijão e 2 rodelinhas de tomate. Isso daí traz doença, né? Essa dieta muito pobre e restrita traz doença. O verdadeiro vegetarianismo é o que é rico em frutas, verduras, castanhas, nozes, né? Alimentos integrais. É uma alimentação diversificada, colorida e extremamente nutritiva. Aí sim você consegue ter um alto resultado, um alto rendimento, tanto atlético, físico, mental e na prevenção de muitas doenças, tá? Então, esse estudo aqui demonstrou que ele é mais eficiente, né, do que o início das vacinas, tá? Porque a gente percebeu que a mentira não conseguiu ser sustentada e cada vez ia caindo mais a eficácia dessas vacinas. E cada cepa nova que aparece, cada variante nova é mais uma luta para eles tentarem fazer os malabarismos deles para tentar justificar que ainda há vantagem em tomar reforço, em tomar uma nova dose, né? Só que a dieta vegetariana, ela melhora, né, 73%, e você não tem que tomar dose, você não tem que se expor a riscos colaterais, né? Na verdade, os riscos colaterais de uma dieta vegetariana bem aplicada é você ficar mais saudável, você ficar mais inteligente, é você ficar com uma espiritualidade melhor, é você fazer que nem os meninos, né? Daniel na Babilônia. E o interessante, né, que se a gente for juntar essa mensagem com a mensagem de sai dela, povo meu, dá um paralelismo absurdo, gente.
Porque é interessante que quando os meninos foram levados para a corte da Babilônia, né, eles tinham as coisas da Babilônia, os alimentos, né, as iguarias, e o que realmente trouxe saúde para eles não era as crenças babilônicas de saúde, e sim a saúde que eles receberam de seus pais, e eles comeram apenas vegetais, alimentos simples, né, frutas, verduras, eles não tiveram uma dieta vegetariana lá. E eles se tornaram, em pouco tempo, mais vigorosos do que os outros. E isso daí eu não tenho dúvida. Aqueles que estão seguindo a dieta vegetariana, né, vão passar por todas essas pandemias, por todas essas doenças, né, sem sofrer muito. Não que a gente é imune, né? Aqui ninguém está falando de imunidade. Estamos falando que de um corpo mais saudável para vencer as doenças. E o interessante é que eles ficaram tão firmes, esses meninos, pelo cuidado e o zelo do físico, que quando entrou em conflito a questão espiritual, eles não dobraram o joelho à estátua da Babilônia, né? A representação da liderança, da governança babilônica. Então, eles realmente saíram da Babilônia mesmo estando lá, que é exatamente o nosso caso, né? Nós, como adventistas, não podemos estar na Babilônia, quer dizer, não podemos ser Babilônia, né? Nós não podemos viver na Babilônia no sentido de abraçar a Babilônia. Nós temos que sair da Babilônia, apesar de continuarmos vivendo no mundo babilônico, né? E então é a mesma coisa, eles não podiam fugir da Babilônia. A gente ainda não está conseguindo fugir da Babilônia porque esse sistema babilônico está sendo implementado no mundo inteiro, né? Então, não importa o país, não importa o local, em todos os locais vai ser colocado essas leis antibíblicas, né? Essas leis antinaturais, essas leis tirânicas que estão sendo colocadas, né? Esse totalitarismo global que está sendo implementado, que foi o totalitarismo babilônico, né? Que eles saíam prendendo todo mundo e colocando as regras deles acima de tudo. Então a gente tem um paralelo muito forte, e assim como no passado, né, a história se repete. Os meninos foram fiéis à crença, né, ao que Deus tinha passado para eles, e Deus os abençoou imensamente. Fez de Daniel um dos homens mais sábios da Babilônia, que ele refutava todos os grandes sábios, horóscopos, os cientistas da época, né, porque naquela época eles eram os cientistas, e se ilude quem acha que aqueles cientistas eram diferentes dos de hoje. Né, eles eram extremamente inteligentes, até mais inteligentes do que os nossos. Então, assim, ele conseguiu refutar todos. Deus foi dando sonho para a autoridade, né, para o rei Nabucodonosor. Então, a mesma coisa está prometida para nós hoje. Então, se a gente se apegar apenas à simples promessa do Senhor e falar, eu acredito, eu creio, eu vou viver isso, com certeza seremos grandes luzeiros nesse tempo do fim, para as nossas famílias, para as pessoas que amamos e, quem sabe, para autoridades no mundo, para converter pessoas que a gente nem imagina. Mas para isso a gente precisa ser como os meninos, fiéis às promessas. Esse estudo foi feito em mais de 6 países do mundo, né? E foi um estudo grande, até quase 3.000 participantes, um estudo bem interessante. Aqui, em paralelo, né, eu coloquei sites aqui, gente, eu não estou nem trazendo sites específicos, né? Eu geralmente quando faço minhas apresentações, e quando não é material acadêmico mesmo, né, eu não gosto de trazer só estudo científico, né? Eu gosto de trazer o que está na mídia para mostrar que todo mundo tem acesso à informação, né? A gente só tem que saber ali coletar a informação e ter o prisma certo para poder entender essa informação, né? Eu não preciso pegar um estudo, ficar lapidando estudos, né? Isso aí está sendo exposto em revistas aí que geralmente vão até contra, né, muitas coisas corretas. E aqui, por exemplo, né, tem um estudo aqui que fala, né, que a eficácia, né, da Coronavac é de 78%, né? Então, o vegetarianismo 73%, Coronavac 78%. Isso é no início, né? Os estudos iniciais da vacina, né? E aí depois caiu bastante ainda essa projeção. Estamos vendo, então, não só, pelo menos na minha cidade, assim, mas no Brasil inteiro, não sei se na tua região, mas olha só, nova onda de Covid e surto de gripe fecham hospitais, né? Na minha cidade aqui também, eu recebi esse comunicado, Unimed Marília, né? Devido ao aumento significativo de casos com síndrome gripal, a Unimed Marília informa que, para a segurança de todos, o atendimento presencial, né, está suspenso. Então, isso eu tenho visto várias pessoas falando também, né, que o sistema de saúde está ruindo completamente, porque esse ano aqui, além do coronavírus, né, a gente está vivendo, né, um agravo gripal, né, de várias doenças, resfriados,
e está dando surtos, né? Rio de Janeiro deu um surto absurdo, que as pessoas não tinham mais atendimento. Então, da mesma forma que no começo da pandemia, né, não tinha atendimento, não vamos ter agora. E aí, cada vez se torna mais importante os tratamentos naturais, os tratamentos, né, que você pode fazer em casos que você pode orientar. E a dieta vegetariana, né, porque a pessoa não tem acesso ali a uma vacina contra um resfriado, né, isso daí a gente já sabe que não existe, mas o resfriado pode prejudicar. E como a picadinha da mentira está diminuindo, está derrubando, né, o sistema imune das pessoas, junto, né, com o confinamento, com a máscara, né, tem pessoas que ficam com a máscara, né, respirando aquele ar, a acidificação no corpo. Então, tem pessoas que estão quase com AIDS, né, que a doença, né, do sistema imune deficiente, né. Então, assim, mesmo sem o vírus da AIDS, né, sem o HIV, as pessoas estão com sintoma de AIDS, né, mesmo sem HIV. Isso que é o mais interessante. Tem pessoas que estão conseguindo ter 3 doenças infecciosas das vias aéreas ao mesmo tempo. Pega coronavírus, pega a influenza e pega uma gripe comum, um resfriado, né? Então, assim, como que está acontecendo isso? O sistema imune da pessoa está no chinelo, ela não tem mais sistema imune, né? Então, assim, a pessoa está numa bolha ali, qualquer vírus, qualquer doença pode ser letal para ela, né? Então, a gente vai ver pessoas morrendo aí de doenças que a gente nem imaginava, que não matava mais, mas vai voltar a matar. E talvez vão ter um resgate de algumas outras doenças que já tinham sido erradicadas ou banidas. Tudo isso a gente vai ver nos próximos anos, mas tudo devido a essas medidas sanitárias absurdas. Inclusive, aqui na minha cidade, eles estavam dando a vacina de influenza junto com a Covid, né, ao mesmo tempo, estavam dando simultaneamente. Então, a gente corre o risco ali de realmente fusões, mudanças, né, ali entre os vírus, ou um colapso do sistema imunológico de quem tomou as 2 vacinas imediatamente, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Então, vamos lá. Aquele mesmo estudo que eu mostrei para vocês cita também, né? O artigo aponta que há ainda outro estudo epidemiológico demonstrando que o consumo de frutas e vegetais está associado a um menor risco de infecção do trato respiratório superior, como resfriado, gripe ou sinusite. Então, o próprio estudo ali, né, a gente nem precisa se aprofundar muito, né, mas ele mesmo já deu a resposta, que a dieta vegetariana ajuda não só na questão da pandemia, mas ajuda também no surto desse ano, 2022, que a gente está vivendo. Então, se está tendo esse surto, se todas as pessoas adotassem uma dieta vegetariana, o sistema imunológico estaria muito melhor, né, e a gente conseguiria proteger muito mais a nossa família, as pessoas que amamos. Então, é muito interessante a gente pensar nisso daí, erguer a bandeira do vegetarianismo como nunca foi erguido antes, né? Inclusive, às vezes dá um choque cognitivo na mente da pessoa, quando a pessoa fala da vacina, né? Mas as vacinas funcionam. Aí você vira para a pessoa e fala, a dieta vegetariana também. Ela é mais eficiente que as vacinas para diminuir internações de casos graves, moderados. Ela é mais eficiente para diminuir gripes, resfriados, né? Quem é vegetariano aí há bastante tempo sabe, né? A gente pode até comentar, né? A gente não lembra a última vez que pegou resfriado. E quando pega, né, alguma doença, alguma coisinha, você pega de manhã, de tarde, você já está bem. Porque o sistema imunológico é uma máquina incrível, né? Ele responde muito bem a tudo. Inclusive, se você tiver um caso grave de Covid, né, tiver alguma comorbidade, algum problema ali, você vai conseguir responder muito melhor. Inclusive na utilização dos medicamentos, né, que os médicos usam, se por um acaso você tiver vontade de usar, né? Se for uma pessoa que adota o vegetarianismo, né, e não tem ali uma noção de como cuidar da saúde com tratamento natural. Então, gente, olha que interessante isso daí, né? Não sei se vocês tinham reparado nesses detalhes, mas eu acho muito importante, muito interessante, e cada vez mais aquele cenário, né, da mensagem de saúde adventista como a cunha penetrante, né, entrando em voga, né? Porque, gente, se a dieta vegetariana é mais eficiente que as vacinas, por que não estão falando isso? Por que a nossa igreja, os nossos líderes, né, não estão erguendo essa bandeira, né? Eles ficam insistindo ali na questão da vacina, porque trazendo médicos para provar que né, que a picadinha é eficiente, não sei o que e tal. E por que eles não trazem esses mesmos médicos para provar que a nossa mensagem de saúde é tão eficiente quanto? Né? Por que não questiona quando eles falam as igrejas vão ficar fechadas e porque e os irmãos que não tomaram a picadinha da mentira não vão poder congregar? Né? Por que eles não questionam isso? Não, mas são irmãos vegetarianos, eles não têm risco, eles têm a mesma chance de ter caso grave que os outros. Aliás, eles normalmente têm um sistema imunológico tão grande, e o interessante é que tem gente buscando os super sistemas imunológicos, né?
que eles falam que são pessoas que pegam o vírus e não sentem o vírus. E provavelmente são os vegetarianos, são as pessoas que menos vão sofrer com essas doenças. O sistema imunológico de um vegetariano é quase de uma criança, sabe? A resposta imunológica é muito forte, é muito rápida. Do mesmo jeito que as crianças, os adolescentes basicamente não morrem das pandemias gripais, né? Os vegetarianos também, a incidência de letalidade em vegetarianos é muito baixa. E depois a gente vai até entender por que é tão baixa em vegetarianos. Mas por que as nossas autoridades não estão questionando e lutando pela liberdade com o que a gente tem de melhor, que é a nossa saúde? Por que o Loma Linda não está produzindo estudos relacionados a isso? O que está acontecendo com a nossa igreja? Né? Esse é o meu questionamento. E a gente tem que despertar para isso, para começar a questionar, para que outros também despertem e, quem sabe, né, a gente cumpra a mensagem, a profecia, né, que a gente vai usar a nossa mensagem de saúde como uma cunha penetrante. Né? Bem, vamos entender um pouquinho mais, então, como é poderosa a mensagem de saúde adventista, né, o vegetarianismo feito da forma correta. Aqui eu trouxe para vocês, eu peguei num site lá, né, que mostra os casos, né, de comorbidades. Então, assim, quando começou a pandemia, os casos de comorbidades, né, que os pesquisadores apontaram como os mais importantes, né, para as pessoas tomarem a picadinha da mentira, era esses daqui. Então, essas pessoas que estavam sofrendo esses casos aqui, eram as que mais precisavam, né? Então, eu separei aqui para vocês, só para vocês entenderem o impacto, né? Quem que geralmente tem essas doenças? Não são vegetarianos. Quem tem essas comorbidades, esses problemas de saúde, normalmente é quem não segue uma dieta vegetariana, né? Então, a gente vê aqui, ó, doença cardíaca, doença cardiocongestiva, né? Insuficiência cardíaca mal controlada, doença cardíaca isquêmicas, né? As doenças cardiorrespiratórias, né? Temos o diabetes, temos a obesidade, e temos outras aqui, mas eu peguei essas duas aqui só para a gente entender um pouquinho aqui que é incrível a correlação de saúde adventista, né, no enfrentamento da pandemia. E eu não vi nada oficial da igreja até agora neste tocante. Se alguém que tiver, até depois me manda, tá? Não pesquisei a fundo também para ficar buscando. Eu só vi eles falando assim que nós acreditamos na nossa mensagem de saúde, mas que por um ato de amor, por um gesto de amor, temos que tomar, né, a picadinha da mentira. E eu acho interessante que Judas traiu com um ato de amor, né? E os nossos líderes estão pedindo que a gente faça um ato de amor, né? Será que não é a mesma traição de Judas? Enfim. Vamos lá. Gente, então esse daqui também é um site, né? O Paulo Cachor, que eu nem conheço, né? Mas ele escreveu esse artigo aqui, é uma opinião dele, mas eu achei muito interessante, porque valida muito o que a gente acredita, né? E ele colocou aqui, ó, veganos e vegetarianos têm o coração mais saudável, né? Portanto, tendem a levar a uma pressão arterial mais baixa. Então, pressão alta não é uma das comorbidades, né, que fez as pessoas terem a picadinha antes, né? Porque quem tem pressão alta e pega a doença geralmente vem a óbito, né? Então, o vegetariano tem pressão mais baixa, tem melhores níveis de colesterol, peso mais saudável, com índice, né, de massa corporal mais baixo, diminuição da gordura corporal e principalmente visceral, que é aquela que envolve os órgãos, né, vitais, como fígado, pâncreas, intestino, menor incidência de diabetes e assim subsequente a um risco reduzido de doenças e eventos cardiovasculares e infarto. Olha que interessante, gente. Isso aí não é nem a gente, não peguei nem site adventistas, é o mundo falando, né? Que as dietas vegetarianas diminuem todas as comorbidades que levam a óbito por conta do coronavírus. Então, pensem nessa questão. Se você é vegetariano, você tem menos chance de caso grave e moderado de coronavírus, ou seja, que a replicação viral ocorre de uma forma tão intensa dentro do teu corpo que leva a um comprometimento de órgãos vitais teus ali por causa desse excesso de infecção. Então, você tem 73% menos chance de ter essa infecção muito grande. Normalmente, você vai ter uma carga viral menor e, consequentemente, você é menos transmissor do vírus para as outras pessoas. Porque o que acontece? Quem tem caso médio
e grave do vírus, você se torna assim, a carga viral dentro do teu corpo é maior. Então, um espirro teu joga uma carga viral maior que pode levar outras pessoas a se contaminar. Quando você tem uma dieta vegetariana, a carga viral que você tem dentro do teu corpo é menor e, consequentemente, um espirro, uma gotícula, o ar perto de você tem uma carga viral muito menor. Então, você é um agente patológico muito menor para a humanidade, né? Então, mesmo que você não tomou a picadinha, você tem os mesmos efeitos de não transmissibilidade que eles apregam a picadinha da mentira. Porque a replicação viral dentro do corpo adventista é menor, do vegetariano é menor. Então, vamos lá. Aí, o segundo ponto, mesmo que você pega um caso grave ou moderado, normalmente, se você é vegetariano já há mais tempo, você não tem as comorbidades que levariam a óbito. Então, você pode ter uma replicação viral grande, pode ter um comprometimento das vias aéreas, talvez uma broncopneumonia, né? Pode ter algum órgão ali afetado pela replicação viral acentuada, mas como você não tem comorbidade, você não vai a óbito. Então, a incidência de mortes entre vegetarianos por conta do coronavírus é ínfima, é muito baixa. Tá? Então, realmente, é o estilo de vida, uma dieta que realmente funciona. Agora, imagina, isso aqui a gente está falando somente de dieta. Agora, imagina se o adventista usa todos os recursos dos 8 remédios de saúde, tomando sol, tirando a máscara do nariz, pelo menos para respirar, né, ar puro, bebendo bastante água para transpirar, e aí é um outro problema, né, porque a máscara, quando você transpira, você bebe bastante água, você solta gotículas de água, né, e fica na máscara, a máscara fica úmida. Então, será que a máscara seria realmente a saída para o vegetariano? Né? Então, assim, um vegetariano, se não usasse máscara, talvez tivesse um resultado ainda maior e mais eficiente de prevenção, porque as vias aéreas dele estariam funcionando melhor. E como ele não tem, de modo geral, comorbidades, e tem um sistema imunológico que diminui a replicação viral, então o risco de ele transmitir é muito menor. Olha só, né, que interessante, né? Então, ó, esse estudo aqui, depois ele colocou aqui embaixo, reduz, né, as chances de doenças cardíacas e morte em até 54%. Então, ó, olha só o nível do que a gente está falando. Gente, presta atenção, porque se vocês entenderem essa divisão, essa ruptura, né, da verdadeira saúde que Deus dá e dessas mentiraiadas que estão apregoando aí, às vezes dá aquele, né, estalo na mente, gera uma nova forma de enxergar tudo que a gente está enfrentando. Tá? A dieta vegetariana, além de proteger contra o Covid, vai diminuir o teu peso, vai diminuir o risco de você ter obesidade, vai diminuir o risco de você ter diabetes, vai diminuir o risco de você ter AVC e infarto, vai diminuir as doenças cardíacas até 54%. Então, além de você não morrer de coronavírus, você não vai morrer das doenças que matam a maioria das pessoas. Tá? Então, a chance de você sobreviver não só à pandemia, mas a qualquer doença é muito maior. A chance dos últimos, né, sobreviventes da história do mundo ser vegetariano é muito grande. Né? E é exatamente isso que a profecia fala. Né? E isso que é o mais interessante. Né? Então, a dieta vegetariana ela é de amplo aspecto, né, para poder ajudar na questão do enfrentamento da pandemia. Só que eu não vejo as autoridades falando isso, eu não vejo do mundo, né, e muito menos e nem dentro da igreja, infelizmente. Tá? Mas olha que interessante. Né? Então, vamos lá. Em contrapartida, o que está acontecendo? A dieta vegetariana seria a solução para o mundo. Aí eles colocaram a picadinha da mentira e olha só um dos possíveis efeitos colaterais que ela está provocando. Que nem eu falei, não sei se é só ela, não sei se é a questão da máscara, não sei se é o confinamento, se é a depressão, ansiedade, estresse, se é a somatória de tudo isso. Mas olha o que está acontecendo no mundo. Tá? Doenças cardiovasculares, mortes no primeiro semestre de 2021 aumentam no país. O número de óbitos por doenças cardiovasculares aumentou 7% nos primeiros 6 meses deste ano, isso em 2021, quando as pessoas tinham tomado basicamente a primeira dose sem reforço, sem a terceira dose, sem todas as outras coisas que eles vão tomar, que daqui a pouco já está na 15ª dose e ainda não conseguiu resolver o problema, a pessoa continua pegando, continua morrendo, continua transmitindo, enfim. Né? No total, né? Então, ó, primeiro dado importante, o número de infarto está subindo no país. Segundo dado muito importante também,
Já as mortes por doenças cardiovasculares inespecíficas, como morte súbita e parada cardiorrespiratória, registraram elevação em 19%. Em outros estudos eu vi que chegou até 27%, comparado com o mesmo período de 2020. Isso comparado com anos anteriores, então nem se fala. O aumento está sendo absurdo. Ó. Foram mais de 52 mil óbitos nos primeiros 6 meses desse ano de morte súbita. Eu ainda não consegui dados mais atuais para trazer para vocês, infelizmente. Então, a gente tem os dados de 2020 e primeiro semestre de 2021. Olha só que interessante. Então, vamos lá. Morte súbita, né? Eu trouxe para vocês aqui, pesquisa no Google, né? Morte súbita, e você vai se assustar com o que está acontecendo, tá? Você vai se assustar. E qual é a explicação? Até agora eu não vi ninguém. Só a única coisa que esses testadores de fake news sabem falar é que não tem nada a ver com a picadinha da mentira, né? E se eles defendem tanto que não tem nada a ver com a picadinha da mentira, provavelmente é porque tem, né? Mas olha só que interessante. Ó, motorista morre após sofrer mal súbito e bate caminhão. Morre ciclista. Gente, o que tem de atleta de alto nível tendo problema de mal súbito, caindo em campo, caindo no seu esporte, morrendo de mal súbito, gente, não está escrito. E parece que todo mundo fecha os olhos, ninguém está vendo o que está acontecendo, né? Olha só, mais um atleta aqui, né? Há 7 horas atrás. Gente, olha a brevidade de tudo que está aqui, tá? Não é notícia de um mês atrás, de um ano atrás. É menos de uma semana aqui, tá? Há 4 horas atrás, quando eu tirei o print, né, um caminhão tinha batido por mal súbito, uma ciclista morreu por mal súbito 7 horas, 3 dias atrás, pintor sofre mal súbito e morre dentro de caixa d'água, em Franca, aqui pertinho da minha cidade também. Homem com sintomas de Covid tem mal súbito em fila de assintomáticos em Floripa, né? Homem morre no centro de Maringá após sofrer mal súbito, mulher tem mal súbito em frente à Caixa Econômica, idoso tem mal súbito e morre dentro do supermercado em Blumenau, homem morre após sofrer mal súbito dentro do ferryboat. Trouxe mais uma aqui, ó, jogador de 17 anos, que tem de criança e jovem morrendo de mal súbito, gente, não está escrito também. Jogador de 17 anos morre após mal súbito em teste, né? Olha que dó, 17 aninhos. Jornalista, esse daqui eu vi também, é daqui da minha região, ao vivo, né? Ele teve mal súbito, ele estava gravando, né? E de repente ele só pum, caiu duro, né? Mas parece que está vivo, né? Teve acho que 3 ou 4 paradas, 4 reanimações que eles tentaram fazer, né? O motorista de 74 anos sofre mal súbito e bate contra carros há 1 hora atrás. Homem morre após sofrer mal súbito durante prova de tirar CNH há 3 dias atrás. Jogador sofre mal súbito e precisa ser retirado em campo, em ambulância, há 1 semana atrás. E aí, lógico, eles vão entenda o que está acontecendo, né? E aí eles inventam um monte de história para a gente não enxergar o que realmente está acontecendo. Ó, motorista sofre mal súbito e bate ônibus em poste. Até andar de ônibus agora está perigoso, tá? Isso aqui é de 2 semanas atrás, mas eu achei interessante. Idoso sofre mal súbito, invade restaurante com o carro, gente, em Ribeirão Preto, aqui do lado da minha cidade. Olha que perigo. Jogador da Guatemala morre após sofrer mal súbito durante treinamento. Né? Isso aqui é jogador profissional, gente. Desde quando jogador profissional com um corpo extremamente saudável, com um condicionamento físico de alto nível, morre assim, gente? O que está acontecendo? Pesquisa, gente, depois, coloca lá mal súbito no Google e dá uma olhada. A gente tem, olha, cada vez que eu olho lá eu fico triste, porque é uma infinidade, né? Eu trouxe alguns aqui só para vocês entenderem a gravidade do que está acontecendo. Aquele dado lá que falou que subiu 20%, eu não imagino quanto que está agora, porque quando vier os dados oficiais, e provavelmente foi por isso que o nosso SUS foi hackeado e sumiu todos os dados oficiais, né, a gente não vai ter, talvez, acesso a essas informações para saber quanto elevou, mas deve ter elevado 300, 400, 500%. Né? O número de infartos provavelmente vai superar o número de mortes por Covid. Né? Aliás, nunca, né, o Covid matou mais do que infarto. Mas assim, o aumento de mortes por infarto, essa parcela que aumentou, com certeza vai superar talvez as mortes por coronavírus. Né? E o interessante é que, nem a gente falou, a dieta vegetariana, não sei se vai blindar a pessoa que tomou a picadinha da mentira para não ter esses problemas, ou a pessoa que ficou, né, com máscara, com todas essas problemáticas. Mas, assim, a gente não sabe se vai blindar, mas, em teoria, diminui o risco desses problemas, né?
Uma das causas do mal súbito que está se levando é a coagulação sanguínea, né? Então, o sangue começa a coagular, ele fica muito espesso, joga uma sobrecarga enorme no coração, o coração tem que usar muita força para bombear aquele sangue espesso e mesmo assim não consegue, né? E aí é onde o coração entra em exaustão e pifa. Né? E a pessoa só percebe quando ele pifa. É que nem aquela velha história, nadou para morrer na praia. Por quê? A pessoa nada, ela está lá nadando, se esforçando, né, para sair da situação do problema lá do mar. O que acontece? Enquanto ela está nadando, o coração está a mil, ela está na adrenalina, ela não percebe aquilo ali. Mas quando ela chega na praia e ela relaxa o corpo, o coração entra em exaustão e para. Então a pessoa nadou e morreu na praia. Isso é muito comum. E é isso que está acontecendo com as pessoas. Elas nem percebem que o coração está no limite. E aí, um exercício a mais, um estresse a mais, uma situação assim pode levar a um óbito facilmente. E tem, né, até a dieta dos gladiadores, um estudo que ele cita lá, né, no documentário, fala assim que atletas de alta performance, né, comeram lanches e aí pegaram e dosaram sangue logo depois de comer o lanche. E aí colocaram na centrífuga, né? E aí perceberam que os atletas que comeram carne tinham o sangue extremamente viscoso, com gordura, né? Era um sangue opaco, porque aquela gordura, né, se misturava no sangue. E do vegetariano era limpinho, era fluido, né? Então, provavelmente a dieta vegetariana ajuda, inclusive, a diminuir os efeitos colaterais e adversos da picadinha da mentira, né? Aqui, né, na revista também, Isto é Dinheiro, né? Coágulos após a vacina AstraZeneca afetam mais jovens e são perigosos, dizem cientistas, né? E aí, na matéria ali, fala que nos 220 casos confirmados e prováveis da síndrome trombocitopenia, as idades variam entre 18 e 79 anos, média de 48 anos. Cerca de 85% tinham menos de 60 anos, apesar de grande parte da população idosa ter sido vacinada no Reino Unido. Então, lá, né, no começo já estava trazendo esses estudos mostrando, né, o aumento dos problemas de trombose, de coagulação sanguínea e tudo mais. Então, olha a gravidade, né, o risco. Então, enquanto a dieta vegetariana ajuda a prevenir todas as doenças cardiovasculares, a picadinha da mentira, né, que tem, em teoria, né, a mesma eficácia da dieta vegetariana para combater casos graves e intermediários, aumenta o risco de todas as doenças cardiovasculares e vários outros efeitos colaterais neurológicos, né, tem vários relatos ali de pessoas que pegam e começam a ficar tremendo e não tem mais o que para, pessoas que perdem a visão, que perdem a fala, que perdem a audição, né, problemas ali que a gente nem imagina. Isso no curto prazo, gente. A gente não está falando dessas pessoas, né, se Cristo não voltar antes, né, mas essas pessoas terem filhos, né, a gente não sabe o resultado dessas terapias genéticas a longo prazo. E muito menos daqui 5, 10 anos no coração dessas pessoas. A gente não sabe qual vai ser o impacto na saúde humana desse experimento científico que está sendo feito no mundo com essas vacinas, né, com essas picadinhas da mentira experimental. Bem, eu trouxe para vocês aqui, né, algo que para mim faz todo sentido, né? Se a gente está falando que o número de coágulo, de problemas de trombose, né, coagulação sanguínea exagerada está sendo um problema para a saúde pública global, então nada mais lógico, né, de a gente pensar em aumentar na nossa dieta esses alimentos, tá? Para a gente diminuir o problema trombolítico. E principalmente se você tem alguém que já está sofrendo, que está com dímero altíssimo, né, eles têm que obrigatoriamente estar comendo isso aqui, além dos remédios que provavelmente os médicos vão entrar. Tá? Então, os anticoagulantes naturais mais eficientes, né, são o açafrão, a cebola, o alho, a canela, o azeite de oliva, a linhaça e a chia por conta do ômega 3. Tá? Então, esses aqui são muito interessantes para a gente estar usando. Eu, particularmente, né, para quem não conhece ainda, tem um protocolo que eu passo com meus pacientes, que é muito eficiente, tanto no pós-Covid, quanto para a prevenção de agravos, né, que é o ativador fisiológico. O ativador fisiológico eu tirei da base dos gladiadores. Né? Os gladiadores, eles tinham uma dieta à base de vegetais, né, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, né, e eles eram os principais guerreiros, né, as pessoas mais bem condicionadas da época, né, e eles tinham uma dieta à base de vegetais, né, e eles consumiam a cevada, né, como base alimentar, e eles consumiam pó de cinza
né, que completava o valor nutricional da dieta deles. Então, o que eu elaborei? Eu busquei os principais nutrientes que faltam na dieta da maioria das pessoas, e também faltam em alguns casos, né, e na maioria dos vegetarianos, né, principalmente no meu atendimento aqui, que um dos protocolos que eu faço é uma avaliação de dieta, então eu pego tudo que a pessoa come e a gente vê dessa dieta, né, que ela come, quais são os nutrientes que tem, que estão faltando ou que estão sobrando nessa dieta, né? E aí a gente consegue ter um mapeamento para ver o que a pessoa precisa comer a mais ali para corrigir a dieta dela para ter um corpo mais saudável. E nessa ótica, né, eu elaborei, então, esse protocolo chamado ativador fisiológico, que é para a gente aproveitar aquela primeira água do dia, né, aquela água que a gente toma, você toma um copo de água pura, e em outro meio copo de água você vai colocar esses ingredientes. Então você coloca lá meio limão, né, o suco de meio limão, que também ele ajuda a afinar o sangue, né, diminuindo todo o problema de coagulação. Uma meia colher de mel, que é broncodilatador, que aumenta a capacidade respiratória, meia colher de açafrão, que é anti-inflamatório, antitrombolítico e anticancerígeno, meia colher de cloreto de magnésio, que é vasodilatador, que diminui a pressão alta, que também contribui ali a diminuir os riscos, né, das comorbidades do coronavírus. Além disso, eu recomendo também a dolomita em pó, que é uma fonte de cálcio natural, muito boa, e de magnésio. A clorela, que ajuda, né, por causa da clorofila, inclusive a restaurar o nosso DNA, ela tem vários componentes ali interessantíssimos, né, rica em complexo B, ela é rica em iodo, que é um dos minerais que mais está faltando na dieta das pessoas, a maioria está com deficiência de iodo subclínica, e também a alfarroba, que é um polivitamínico natural também, que era a base da dieta de João Batista, né, porque a alfarroba, quando fala lá, né, algumas traduções bíblicas, inclusive, traz que não era gafanhoto e mel que ele comia, era alfarroba e mel, né, porque é muito mais lógico ele sentar debaixo da alfarrobeira, pegar a alfarroba e comer, né, do que ficar correndo atrás de gafanhoto para se alimentar em mel. Né? Então, assim, né, é uma tradução errada que perdurou durante séculos, né, mas que aparentemente agora né, as pessoas estão entendendo melhor essa questão. Tá? Além de tudo, gente, para vocês terem ideia do poder desse ativador fisiológico, eu tenho alguns pacientes, né, a gente tem grupos, né, de orientação de 40 dias, que é chamado Quarentena do Bem. Né? Se você não participou, a gente provavelmente nesse começo de ano aí, a gente vai estar abrindo mais um grupo, fique em contato, que assim que a gente abrir, né, a gente libera o link para a pessoa poder estar entrando. A Quarentena do Bem é um projeto gratuito, né, que a gente tem a opção paga também, que, né, a pessoa já adquire todos os nossos conteúdos, livros, né, tudo que a gente tem, os nossos cursos, e tem um acesso mais VIP a nós, né, porque a gente não consegue responder todas as perguntas, tudo que o pessoal coloca lá. Mas na Quarentena do Bem VIP, né, a gente consegue ter uma interação um pouco maior. E aí o que acontece? Algumas pessoas que participaram da quarentena, né, e colocaram em prática o ativador fisiológico, me relataram que eles faziam o teste do oxímetro, né, e subiu de 93 para 99 né, a capacidade de respiratória delas, né? Então, assim, a saturação, né? Então, assim, é algo realmente incrível isso daqui funciona. Aliás, isso aqui deveria estar sendo, inclusive, usado, né, para pessoas que estavam sendo entubadas, né, ou antes de ser entubado, porque isso daqui traz uma melhora significativa a todo o quadro do coronavírus, né? Então, isso aqui é muito interessante para você que tem algum amigo, alguém que está em casa, né, ou que não vai conseguir tratamento, ou que está com essa doença, você pode estar indicando esse tratamento para ela, que vai trazer um resultado muito bom no tratamento ali da pessoa, tá? Além disso, né, eu também coloco aqui uma questão que eu acho importante, que é a questão do N-acetilcisteína, que a maioria dos médicos responsáveis hoje em dia eles recomendam ali para quem tem problema respiratório, que é o NAC, né? Ele limpa, né, o pulmão, ele ajuda a descongestionar. A base, né, da Anvisa para autorização aqui é as doenças como pneumonia, asma, né, doenças dessa, né, bronquite. Né? Então, o NAC, a bula dele é indicado para isso. Mas existe uma infinidade de estudos, né? Eu até tenho que fazer vídeo para o meu canal citando o NAC. Eu vou ver se eu faço agora, nos últimos 15 dias de férias, né? Eu só estou atendendo, não estou trabalhando no outro serviço que eu tenho, então eu vou ter um pouco mais de tempo para ver se eu faço alguns vídeos.
O NAC, então, ele ajuda muito a limpar a mente, a tirar metais pesados do corpo, a desintoxicar. Então, ele é muito bom para quem tomou também a picadinha da mentira para tirar, né, essas toxinas. Eu, particularmente, recomendo, né, o uso de uma cápsula antes de dormir por 6, 7 dias, né, uma semana ali, por pelo menos 5, 6 ou 7 meses, né, e você pode estar usando também com a zeólita, né, que ajuda a desintoxicar o corpo. Isso aqui é muito interessante, gente. Quem não tem em casa, compre, porque ela ajuda a tirar metais pesados do corpo, ela tem uma propriedade elétrica negativa, né, então ela ajuda a quelar os metais pesados que têm carga elétrica positiva, ela tem uma estrutura tipo um esqueleto, né? Então ela envolve essas cargas positivas e elimina do corpo. Então é muito interessante você fazer desintoxicação de zeólita, e a forma para estar fazendo é você usar ela por 21 dias. Então eu geralmente recomendo você usar o NAC por 7 dias, e depois você completa o mês usando a zeólita. Depende de pessoa para pessoa, normalmente é bom você dar uma investigada ali na quantidade, mas eu recomendo não exagerar. Então, uns 2 gramas de zeólita por dia eu já acho suficiente no processo de desintoxicação. Você vai usar por 21 dias. Isso vai descarregando o teu corpo, tirando os metais pesados, né? E se você toma muito, pode soltar muito rápido e ter algum efeito adverso. Então é melhor fazer desintoxicação mais lenta, né? Isso aqui vai tirar mercúrio que tem nas picadinhas, vai tirar o alumínio que tem nas picadinhas, né? Então, assim, vai tirar alguns metais pesados que tem, e alguns pesquisadores atrelam a tirar o grafeno, que também está tendo, que dizem, né, que ele tem uma estrutura muito afiada e ao passar nas artérias vai fazendo microcoágulos ali, né, que gera as tromboses, né, os processos de coagulação ali. Então, seria muito interessante, né, estar usando isso daí, quem tomou a picadinha e se arrependeu, né, e não quer usar mais, então seria uma opção bem interessante aí para você estar usando. Tá? Gente, então espero, né, que tenha um Mercado Livre, tá? Mercado Livre você encontra. Eu vou ver, a gente está com uma lojinha de produtos naturais também online, para quem não consegue ter acesso, mas na internet tem tudo, né? Mas aí a gente vai ver se coloca lá também, depois também, né? Se vocês quiserem procurar na nossa lojinha, tem. Mas no Mercado Livre tem, tá? E eu acredito que a qualidade é boa deles lá, né? Eu comprei e indicava para meus pacientes de lá. Né? Só que daí, devido às vezes a gente vai e indica para o paciente, aí o Mercado Livre tirou, né? Às vezes o vendedor parou de vender, aí o paciente fica buscando, e eu perdia muito tempo tendo que buscar produtos de segurança para mandar para meus pacientes. Então, conversei com a minha esposa e falei para ela, monta uma lojinha, você cuida, né, ali da lojinha, e a gente garante pelo menos um produto de qualidade, né, a gente coloca uma margem de lucro bem pequenininha só para realmente manter o giro e garantir um saláriozinho dela ali, ou de algum funcionário que porventura a gente tem que contratar, e aí a gente faz ali a lojinha para poder ter e fornecer para quem está precisando, tá? Então, ali a gente tem todos esses produtos do ativador fisiológico, né? A gente já tem lá disponível, já tem o kit, né? Para 1 mês, 2 meses de uso, né? Então, a gente já tem uma estrutura bem legalzinha que depois também a gente pode compartilhar com os irmãos. Gente, espero que vocês entenderam, né? Eu poderia ficar aqui o resto do dia falando, porque a área de saúde, vocês sabem como que é, eu gosto muito, eu já sou falante, né? Falar do evangelho, falar de Deus, eu gosto muito, mas da área de saúde, então, nem se fala, gente. Eu gosto muito. A lojinha Mel com a V, uma lojinha nova, né? Depois de qualquer coisa a gente coloca o link ali no final. É uma lojinha que está começando, né? A gente está começando a pôr produtos, mas a gente está buscando, inclusive, comprar produtos de importação, né? Tipo aveia, para conseguir um preço barato, uma qualidade boa. Né? Então a gente vai ver se incrementa, fazer uma mini cerealista, alguma coisa assim. Mas está bem no comecinho ainda, né? Se Deus quiser, depois a gente consegue avançar ela. Mas, gente, então, vamos falar do segundo ponto, né? Que é a saúde mental, e ainda tem a saúde espiritual. A parte maior, lógico, foi a saúde física, né? Mas, de um modo geral, gente, só para resumir a saúde física, vamos estudar e pôr em prática os 8 remédios de saúde. Se você não entende, né, ou não entendia, né, que nem Ellen White não entendia o benefício de tirar a carne, não importa. Obedecer a Deus é a maior segurança que a gente tem. É a maior bênção que a gente tem, a maior bênção que a gente pode ter. E os resultados a gente vai colher não só para essa vida, mas, como a Ellen White fala, para toda uma eternidade. Porque a gente levar nessa, a gente conseguir chegar no céu, né, graças a Cristo, lógico, né, tudo que ele fez, mas a um corpo mais saudável, né, a gente
ter mais resistência à tentação, aos erros, né, aos enganos do inimigo, isso talvez faça toda a diferença, né? Tanto é que Ellen White mesmo, naquele texto, fala toda a família White saiu beneficiada. E isso é o que eu acho mais interessante, porque se você vive a mensagem de saúde, as pessoas vão ver, como viram em Daniel e nos meninos, pessoas mais saudáveis, pessoas diferentes, e vão ver em você um exemplo. Né? Eu, no meu serviço, por onde eu passo essas orientações e as pessoas são curadas, são transformadas, né? São melhoradas graças a essas orientações simples que a gente tem. Então a gente começa a ser um testemunho vivo, a gente começa a ser que nem Paulo, né? Meu sonho é esse, né? Não cheguei ainda nesse nível, mas Paulo falava assim, né? Paulo não, Pedro, né? Que por onde ele passava, a sombra dele curava, né? Então imagina o potencial disso. E graças a Deus, né? Por onde eu tenho passado, eu tenho levado, né, essa mensagem de saúde. Teve uma diretora ali de uma das escolas que saiu de 148 quilos, né, para 68 quilos, reduziu mais de 70 quilos. Né? Então, assim, por onde a gente passa, a gente vai dando as orientações, as pessoas vão sendo transformadas, e isso é muito legal, muito bacana, a gente poder ver, né, as pessoas sendo curadas, sendo restauradas, né, a verdadeiros princípios de saúde. E, então, assim, viva a mensagem de saúde, né? Porque daí você pode pregar ela com grande poder. É que nem Noé. Noé, ele viveu a mensagem, né? Ele tinha que construir um barco, o mundo seria destruído. E se você acredita que a gente está entrando na maior guerra de todos os tempos, no maior conflito cósmico de todos os tempos, no ápice de toda essa guerra, viva a mensagem de saúde, abrace ela como você nunca abraçou antes, porque isso vai fazer a diferença. As pessoas vão olhar em você e vão ver que existe algo diferente. Seja no seu vigor físico, no seu vigor mental, no seu vigor espiritual, seja você enfrentando todas as provações e conseguindo vencer com grande poder, né? Vamos lá, então, gente. Mensagem de saúde física, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a mensagem de saúde mental, né? Os que entendem as leis de saúde e são governados por princípios fugirão dos extremos, né? Tanto da condescendência como da restrição. Então é muito importante, gente, a gente não ir para os extremos, né? Que nem eu brinquei ali da questão vegana, né? Lógico, tem muito vegano muito consciente, mas muito jovem vegano que entra pela questão filosófica, né, de defesa dos animais, come arroz, feijão, um bife e 2 rodelinhas de tomate. Aí vira vegano, tira o bife, fica no arroz, feijão e 2 rodelinhas de tomate. Então, entra no extremo da restrição e aí fica doente. Outros ficam na extravagância, né, churrascos e bebidas e não sei o quê, e prejudicam a saúde. Então, nem para a direita e nem para a esquerda. Esse é o verdadeiro evangelho, é o equilíbrio, né? É a gente entender os mecanismos da saúde humana e buscar isso. É importante na saúde mental também a gente entender a importância de a gente não se expor a situações hiperestimulantes. O que seriam situações hiperestimulantes? Tem tanto comidas, né, como por exemplo a White critica o café, que é um alimento hiperestimulante, a cafeína, né, o guaraná, os refrigerantes cafeinados, né, todos os estimulantes. Mas existem os estimulantes sensoriais também. Né? Por exemplo, uma música cheia, uma música no tempo de rock, né, que é batida no compasso 2 e 4, a música alta, né, as melodias jazz, rock, blues, samba, né, que tá toda essa polêmica na igreja, mas hoje mesmo, né, a gente tinha ido no culto, né, ontem, aliás, e aí colocaram aquela música Tudo Por Ele, né, que é puro rock, violentíssimo, né, quase um heavy metal aquele negócio. E aí colocaram lá, e a música também é ambígua, né? Tudo por ele quem, né? Então, assim, a música não fala quem é ele, fica uma coisa estranha, extremamente repetitiva, tudo por ele, tudo por ele, tudo por ele. Nossa, me dá uma náusea, me dá uma tontura, algo ruim aquela música, né? E interessante que era uma pregação de família, aí falou, todas as famílias, vamos consagrar a Deus, né? Fiquem em pé, abraça a tua família, e aí fica a música tudo por ele, tudo por ele, tudo por ele, quem? Né? E não responde quem que é a consagração, é para o rei do rock, né? O pai do rock, que é o diabo, para quem que é a consagração, porque a música fica confusa, a melodia, a harmonia, o ritmo dela aponta para o diabo, que é o pai do rock, mas a letra também não fala que é Deus, não fala que é Cristo, é tudo por ele quem? Enfim, nossa, ficou uma agonia na minha cabeça lá.
né? E isso é uma explosão mental, né? Uma hiperestimulação. E o interessante é que um dos irmãos da igreja caiu no chão, começou a chorar. Nossa, eu até cheguei em casa falando para eles, nossa, parecia aquela cena de Indianápolis, né? E uns caíam no chão, e aí eles falavam que era manifestação do Espírito Santo e não sei o quê, sabe? Uma confusão, uma balbúrdia de som. A minha mãe mesmo não aguentou ficar na igreja, teve que sair, meu padrasto saíram, porque é muito, muito, né? Enfim, para quem tem um gosto mais puro, para quem busca uma saúde mental, é algo extremamente agressivo, né? Então, enfim, é algo de extremos, né? E a gente não pode ir para isso. Gente, então, ó, continuando o texto aqui, sua alimentação é escolhida não meramente para agradar ao apetite, mas para o avigoramento do organismo. Procuram conservar todas as faculdades nas melhores condições para o mais elevado serviço a Deus e aos homens. O apetite acha-se sob o controle da razão e da consciência e são recompensados com a saúde física e mental, conquanto não insistam de modo impertinente em seus pontos de vista para os outros. Seu exemplo é um testemunho em favor dos corretos princípios. Essas pessoas exercem vasta influência para o bem. Então, quem realmente se posiciona aí pela verdade, vive a mensagem de saúde em sua plenitude, é um exemplo para o mundo do bem. O cuidado mental também envolve algo muito interessante, né? Como a beneficência promove a saúde. O prazer de fazer o bem aos outros confere aos sentimentos calor que atravessa os nervos, aviva a circulação do sangue e promove saúde mental e física. Olha que interessante, né? Então, só o fato de você viver em harmonia com a vontade de Deus, isso te faz bem, porque você sabe que está fazendo bem para os outros. Não que você tenha bem em você mesmo, como a gente conversou ontem, mas porque você é um canal de transmissão do bem, que é Deus, que é Cristo Jesus, que passa por você e atinge as outras pessoas. Então, o bem não vem de você, mas sim de Deus. E ao saber que você é esse canal de bênção, você se sente melhor e isso revigora a tua saúde física e mental. É interessante que até Ellen White tem um texto que fala, as pessoas que sofrem de depressão, né, de problemas ali, que não têm vontade de fazer nada, se elas começassem a fazer funções de se sentir úteis, né, sendo médicos missionários, inclusive pessoa com depressão, quando entende a mensagem de saúde, ela se torna o maior médico missionário, porque ela fala com muita propriedade sobre o que ela aprendeu, né? Isso é muito legal. Cuidado mental também, né? A mente a qual se permite absorver-se na leitura de ficção fica arruinada, que é a hiperestimulação, né? A imaginação se torna doentia, o sentimentalismo toma posse da mente e há uma vaga inquietação. Um estranho apetite por alimento mental nocivo, o qual de contínuo desequilibra a mente. Há hoje em dia nos nossos asilos de insanos, milhares cuja mente se tornou desequilibrada pela leitura de novelas. Leitura essa que resulta na edificação de castelos no ar e doentio sentimento. A Bíblia é o livro dos livros. Ela vos dará saúde e vida. É um calmante para os nervos e comunica solidez de mente e firmeza de princípios, né? E aqui, gente, a gente pode extrapolar tudo nesse texto aqui com relação à ficção. Filmes, novelas, séries, né? Inclusive teve um grande líder da igreja adventista que está sendo questionado ali porque ele está tendo umas atitudes muito estranhas recentemente, né? E uma dessas atitudes estranhas foi incentivar o povo de Deus a ver novelas, né? Indo frontalmente contra, né, os nossos ensinos, contra o que nós cremos, contra a nossa 18ª crença, que é a Ellen White. Então ele está se tornando autoridade em si mesmo, né? Não está mais no assento de Senhor. E isso é um perigo, né? Porque ele é um líder, então ele pode levar muitos ao engano, porque quando a pessoa está enganada, ela se torna um enganador de outros, né? Então, ele pode estar trazendo um grande opróbrio para a nossa igreja, como já está fazendo, devido a algumas atitudes estranhas que ele está fazendo ultimamente, né? Como uma foto que ele tirou com a mão, né? Enfim, gerou toda uma polêmica ali, porque é um gesto de um símbolo que não deveria ser usado por um líder, ainda mais no conhecimento que ele tem. Ele sabe o símbolo, não deveria ter usado. Mas, enfim, isso é discussão para outro tema, né? Não aqui. Mas, gente, vamos lá extrapolar então isso. Então, os filmes, novelas, músicas,
o esporte, né? Tudo que leva a esse fanatismo da excitação da mente, né? Tem gente que, crianças, né? Uma criança muito perto de mim aqui, os pais deram o celular para ele fica nos joguinhos no celular o dia inteiro e ele só sabe falar daquilo, ele está com uma mente extremamente estimulada naquilo, ele não vive mais na realidade, ele só sabe falar dos joguinhos, das coisas ali, né? Então imagina o mal que isso faz para essa criança, tem 7 aninhos, né? Então isso daí está destruindo, está criando castelos, né? Problemas ali muito graves na saúde mental dessa criança. Vídeos, né, no YouTube ou em outros canais aí que você pode usar para assistir, tem muita coisa boa, né, mas tem muita coisa ruim. Então, toma muito cuidado com o que você expõe à tua mente, pois pode trazer muitos problemas ali da hiperestimulação. Um exemplo, né, de coisas boas que a gente pode ter é esse vídeo aqui do pastor, né, samba livre, né, na IASD. Por que não? Né? E ele faz uma explanação, eu gostei bastante da explanação deles, recomendo aí quem não viu. Não conheço, né, o resto dos conteúdos dele, né, não acompanho esse pastor, mas ele, nesse ponto aqui, ele foi muito feliz e por isso que eu trago a minha recomendação aí para assistir. E ele critica muito a questão, né, a gente tem votos, temos manual, temos tudo, e o samba não pode, né, aí todo mundo se opôs. Mas e as músicas rock como Tudo por Ele e várias outras ali que nunca deveriam ter entrado no repertório adventista, né? E isso baseado não na minha opinião, né? Baseado na nossa literatura oficial, nos nossos manuais, no Nisto Cremos. Tem um manual de 2005 também, daqui da Sul-Americana, não, da Central Brasileira, que também, nossa, é um manual muito bom e vai frontalmente contra essa música, só que estranhamente, né, tem uma literatura que fala uma coisa, né, da mesma jeito que a nossa doutrina é pura, só que na prática os irmãos estão fazendo coisa completamente diferente, não estão nem aí para realmente fazer a vontade do Senhor. E isso vai trazer um prejuízo muito grande para a igreja, né, um prejuízo para essas famílias. Já tem, né, quantos jovens a gente já não perde por conta disso, né? Então vamos lá. Relatam, né, também aqui, relatam testemunhos oculares que, em seu serviço religioso, os fanáticos desenvolvem um alto grau de excitação mediante o uso de instrumentos de música, órgãos, flautas, violinos, tamborins, buzina e mesmo um grande tambor baixo, né, bum, bum. Buscavam demonstrações físicas, exclamavam e oravam e cantavam até que alguém na congregação caísse, prostrado, inconsciente do assento. Ou um ou dois homens andando, né, acima e abaixo da ala para esse fim, arrastavam a pessoa caída para acima do púlpito. Então, uma dúzia de indivíduos se reuniam ao redor do corpo prostrado, alguns cantando, outros clamando e alguns orando, todos ao mesmo tempo, quando a pessoa tomava a si, tornava-se, era contado como entre os que haviam passado pela experiência do Getsemane, né? Haviam obtido carne santa e tal. A gente até leu esse texto ontem, mas é interessante trazer de novo, porque essa batucaiada, esses tambores, essa música, né, deturpada, leva a um excitamento extremo, que é exatamente o fanatismo que a gente viu em Indianápolis. E a gente tem que, como povo de Deus, se contrapor a isso, né? O que a gente tem de recomendação, né? Então, assim, para manter uma saúde mental, como os próprios textos de Ellen White falou, Bíblia, música legal é inário, gente. Tem músicas boas em outros lugares? Tem. Tem uma música, né, que até a gente viu esses dias, da esposa do Walter Waite, né, muito bonita. Tem lá você já ouviu? O Jonathan Uriel, ele tem um material muito bom também, está traduzindo em português, né? Temos músicas do Arauto do Rei antigamente, tem um grupo que eu participo também ali no WhatsApp de músicas consagradas, né? E geralmente tem músicas muito bonitas, né? A música adventista ela é muito bonita, a música verdadeira, né? Não essa batucada, essa imitação, essa fajuta imitação das músicas mundanas, né? Então, assim, a gente não consegue nem ter uma música mundana, porque eles ainda têm algum certo pudor, colocam uma letra assim, então, mas ao mesmo tempo é uma fajuta imitação e também não é uma música sacra verdadeira, né, nos princípios adventistas. O espírito de profecia também, né? Então a gente tem uma literatura para todos os campos. Está com problema na tua saúde? Conselho sobre regime alimentar,
Ciência do Bom Viver, né? Tá com problemas mentais ali, mente, caráter, personalidade, tá querendo ir para o campo, começa a ver, né, vida no campo. Enfim, para cada campo da tua vida tem uma mensagem legal de Ellen White. Algumas outras recomendações, né? Talvez, provavelmente vocês são da Verdade Presente, né? Vocês já viram ou acompanham, mas eu deixo esse daqui que fez a mudança na minha vida, tá? São homens aí realmente santos do Senhor que têm feito uma obra incrível para Deus, muito boa, né? O primeiro, acho que inaugurou todo esse processo, né, talvez tenha sido Daniel Spencer, né, com a Guerra dos Sentidos. E lá ele explana muito bem tudo isso, né, os 5 sentidos e como que Satanás tem usado esses 5 sentidos para tirar a gente do caminho do Senhor. Né. Da música tem um conteúdo muito bom do Christian, né, Oliver Coronado é o outro, também tem um conteúdo bom. Mas do Christian, aqui embaixo também, né, ele tem qual que é a Guerra dos Sentidos? Não, Dilema da Distração, né? Uma série muito boa mesmo, tá? O Scott Meyer também, gente, para quem tem problema ainda com filme, novela, série, o Scott Meyer, nossa, eu me identifiquei muito com ele, porque ele teve uma história de vida muito parecida com a minha, e ele foi para Hollywood, né? Ele queria trabalhar em Hollywood, e aí se envolveu em drogas, não sei o que e tal. E hoje em dia o ministério dele é de expor, né? Toda a podridão de Hollywood, né? E eles põem com uma facilidade muito boa. Ele tem um ministério independente chamado Little Light Studio, né? Muito bom mesmo. Para quem domina o inglês, pode assistir direto, ou tem alguns que traduzem para o português, é um material muito rico. E hoje em dia, para mim, o maior nome adventista, né? O maior pregador, o maior homem de Deus, né? Para o mundo, né? Tem outros, né, que eu gosto muito, mas é o Walter Veith, que tem a primeira série que eu assisti dele, o Ataque Total, que eu assisti várias vezes, né? E o interessante é que tudo que ele fala ali eu estudei no mundo, né? Lembra que no primeiro dia que eu falei do meu testemunho, que eu fiquei quase 10 horas conversando com a minha mãe, ela citando o Espírito de Profecia e eu citando o mundo, basicamente a fusão do conhecimento que o Walter Veith traz, né? Porque ele traz o conhecimento do Espírito de Profecia, mas traz também um vasto conhecimento do mundo, uma obra incrível que o Walter Veith tem feito, né? Que oremos por esses homens, né, para esses santos homens do Senhor, para que eles continuem firmes nessa obra, tá? E vocês também, quem puder, assista também esse material, né? Se vocês tiverem outras recomendações também, depois a gente abre aí para citar outras recomendações, tá? Aí tem um errinho ali, não, tá certo, tudo me é lícito, né? Porém, nem tudo me convém, né? Todas as coisas me são lícitas, né? Você pode assistir o que você quiser, ninguém aqui está falando que você não pode, né? A gente está dando uma recomendação, uma orientação para que você se prepare para essa grande guerra que está vindo e prepare a tua família, né? E quem sabe você possa chegar um dia e falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? E isso é o ponto mais importante, para que a gente possa levar o maior número dos nossos, né, para o céu e eles possam ser um testemunho vivo para levar o maior número da maior parte dos nossos amigos e queridos também, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam, né? Então vamos buscar o que edifica, o que realmente faz a diferença na nossa vida. Terceiro ponto aqui para a gente finalizar, né, a mensagem desta manhã é o cuidado espiritual. E tendo-os despedido, foi ao monte orar, né? A importância da oração. E perseverando na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir o pão e nas orações. Então, a oração é o que nos eleva à comunhão com o Pai. A gente viu ontem, né, que o segredo do método de Cristo para vencer não foi a natureza dele, não foi a natureza caída, ou que nem eles tentam construir uma narrativa da natureza sem cair de Cristo, né? Na verdade, o que fez ele vencer não foi a natureza humana, foi apenas a submissão ao Pai, e a submissão ao Espírito e a comunhão com o Pai, né? E a comunhão vem por meio da oração. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, para a gente ter comunhão com eles, é por meio da oração, e é por meio da pregação, e é por meio do viver o evangelho que nós acreditamos, o verdadeiro evangelho, né? Vede o Filho de Deus curvado em adoração a seu Pai. Conquanto seja o Filho de Deus, rebustece sua fé por meio da prece. E mediante a comunhão com o céu, traz a si mesmo força para resistir ao mal e ministrar as necessidades dos homens. Como o irmão mais velho da nossa raça, conhece as necessidades dos que, cercados de enfermidades e vivendo num mundo de pecado e tentação, desejam, contudo, servi-lo.
Ele sabe o que os mensageiros que acha por bem enviar. São homens fracos e falíveis, mas a todos que se dedicam inteiramente ao serviço, promete auxílio divino. Seu próprio exemplo é uma garantia de que a diligente e perseverante súplica a Deus em fé, fé que leva a uma inteira confiança nele e consagração sem reserva na sua obra, será eficaz em trazer aos homens o auxílio do Espírito Santo na batalha contra o pecado. Olha que texto poderoso. A infância de Jesus, passada na pobreza, não fora contaminada pelos hábitos artificiais de uma era corrupta. Da mesma forma, Enoque, né? Enoque não viveu em tempos melhores do que hoje. A corrupção sempre existiu, né? E não é a corrupção do mundo que justifica a gente ser corrupto. Isso não justifica na palavra do Senhor, né? Isso é falta de fé. Trabalhando ao banco de carpinteiro, desempenhando as responsabilidades da vida doméstica, aprendendo as lições da obediência e da labuta. Encontrava recreação entre as cenas da natureza, colhendo conhecimento enquanto buscava compreender os mistérios dessa natureza. Por isso que é importante a vida no campo, né? A gente ter essa oportunidade que na cidade a gente não tem de recreação limpa. Estudava a palavra de Deus, e as horas de maior felicidade para ele eram aquelas em que se podia afastar do cenário de seus labores e ir para o campo e meditar nos quietos vales e entreter comunhão com Deus na encosta da montanha ou entre as árvores da floresta. O alvorecer o encontrava muitas vezes em algum lugar retirado, meditando, examinando as Escrituras ou em oração. Com cânticos saudava a luz da manhã, com hinos de gratidão alegrava suas horas de labor. E levava a alegria celeste ao cansado e ao abatido. Olha que exemplo, né, a ser seguido. Jesus mesmo, enquanto andava entre os homens, muitas vezes se entregava à oração. Nosso Salvador identificou-se com nossas necessidades e fraquezas, tornando-se um suplicante, um solicitador junto de seu Pai, para buscar dele novos suprimentos de força, a fim de que pudesse sair revigorado para os deveres e provações. Ele é nosso exemplo em todas as coisas, é um irmão em nossas fraquezas, pois como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado como era, sua natureza recuava do mal. Suportou lutas e agonias de alma num mundo de pecado. Sua humanidade tornou-lhe a oração uma necessidade e privilégio. Encontrava conforto e alegria na comunhão com o Pai. E seu Salvador dos homens, o Filho de Deus, sentia a necessidade de orar, quanto mais devemos nós, débeis e pecaminosos mortais que somos, sentir a necessidade de fervente e constante oração. Que incrível, né, gente? É o segredo para a vitória, né? Eles podiam falar no nome de Jesus com segurança, pois não era ele seu amigo e irmão mais velho? Levados em íntima comunhão com Cristo, assentavam-se com ele nos lugares celestiais, com que abrasante linguagem vestiam suas ideias quando testificavam dele. Seus corações estavam sobrecarregados com benevolência tão ampla, tão profunda, de tão vasto alcance que foram impelidos a ir aos confins da terra, testificando do poder de Cristo. Foram cheios de um intenso desejo de levar avante a obra que ele tinha iniciado. Sentiram a enormidade de seu débito para com o céu e a responsabilidade de sua obra. Fortalecidos pela concessão do Espírito Santo, saíram com zelo para estender os triunfos da cruz. O Espírito animava-os e falava por intermédio deles. A paz de Cristo brilhava em suas faces. Tinham-lhes consagrado a vida para serviço, e seu próprio semblante evidenciava a entrega que haviam feito. Gente, isso aqui para mim é o testemunho dos 144 mil, né, dos discípulos ali, dos equivalente aos 70, aqueles que vão realmente pregar com grande poder no tempo do fim. E o segredo é esse: comunhão com o Pai, submissão ao Espírito, porque comunhão com o Pai traz o Espírito Santo na nossa vida. E a submissão ao Espírito Santo traz a vitória sobre o pecado.
E a nossa carne não tem força maior do que a submissão ao Espírito. O Espírito é mais forte que a carne. E a comunhão com o Pai é mais forte que a carne. Se a gente não usar da nossa natureza humana, o divino habita em nós e nos faz vitoriosos. Quando Jesus chegou ao deserto, estava rodeado da glória do Pai, absorto em comunhão com Deus. Foi erguido acima da fraqueza humana, mas a glória afastou-se e ele foi deixado a lutar com a tentação. Ela o apertava a todo instante. Sua natureza humana recuava no conflito que o aguardava. Durante 40 dias jejuou e orou, fraco, emagrecido pela fome, macilento e extenuado pela angústia mental. O seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Era, então, a oportunidade de Satanás julgou para poder agora vencer a Cristo. Gente, Cristo venceu no deserto, nesse momento, no momento mais débil de todas as condições físicas, porque ele manteve a comunhão com o Pai e a submissão ao Espírito. E se nós mantivermos isso até o fim, vamos conseguir subjugar a nossa carne a todo momento, e quem sabe alcançar a vitória sobre o pecado tão almejada pelo nosso povo. Deve ser o alvo principal dos chefes da família, tornar a hora do culto muitíssimo interessante, por uma pequena atenção e cuidado e preparo. O culto familiar pode tornar-se agradável e será acompanhado de resultados que só a eternidade revelará. Eu trouxe esse texto pela importância de você levar o culto familiar ao teu lar, para que os teus filhos, né, a tua família, possa também ter esses benefícios da vida de comunhão com Deus e da submissão ao Espírito. Então, nós, como sacerdotes do lar, né, os pais, ou na ausência do homem, né, como sacerdote, a mulher que assume a responsabilidade de sacerdote, nós devemos fazer tudo o que for possível para que a nossa família receba também a luz do alto em sua vida. E isso não tem segredo, não tem outro caminho. É o culto matinal e o culto vespertino, o culto familiar que traz a bênção para o lar. Tanto o culto público como no particular, temos o privilégio de curvar os joelhos perante o Senhor ao fazer nossas petições. Jesus, nosso exemplo, pondo-se de joelho, orava. Acerca de seus discípulos, acha-se registrado que também se punham de joelhos e oravam. Paulo declarou: me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Confesso perante Deus os pecados de Israel. Daniel, 3 vezes no dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus. Olha que legal. Testemunhos fantásticos. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. O segredo também é não fazer a nossa vontade, porque o nosso desejo carnal é corrupto, mas fazer a vontade do Pai. E para isso devemos declarar comunhão com o Pai e declarar submissão ao Espírito Santo. E submissão ao Espírito Santo é negar o nosso eu. Para encerrar, irmãos, deixo o mesmo texto de ontem, tá? Ao que vencer, lhes concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Essa é uma promessa fantástica. E eu acredito que todos nós, se permanecermos firmes, vamos conseguir alcançar essa vitória. Oremos para encerrar. Querido e bondoso Deus, te agradecemos por mais a vida que tu nos deste nesta manhã, pelo respirar, pela oportunidade de pensar e refletir na tua palavra. Nos abençoe para que esse entendimento possa trazer transformações na nossa vida, possa nos aconchegar cada vez mais no teu amor, nas tuas promessas e na fé que nós temos em ti, Senhor. E na fé que nós temos que tu pode fazer tudo por nós. Nós não queremos mais viver num mundo de pecado e não queremos viver mais uma vida de pecado. Queremos alcançar a perfeição de caráter para que tu venha nos buscar. E queremos que por meio dessa transformação que tu vai fazer nas nossas vidas, nós possamos levar o maior número de pessoas aos teus pés. Começando pela nossa família, começando pela nossa igreja, começando pelos cristãos que tanto amamos, que tanto defendem o teu nome, que nós possamos levar esse nome à Judeia, a Samaria, que são os cristãos que defendem a ti, e também a todos os confins da terra, aos 4 ventos, que nós possamos pregar com o poder do qual nós nunca vimos antes, pela submissão ao Espírito Santo e à comunhão do Pai, ao suprimir a nossa carne e levar o verdadeiro evangelho. As 3 mensagens angélicas
que é o autoclamor, a pregação delas com um poder do qual a gente nunca viu antes. A mensagem do Apocalipse, na verdadeira interpretação que tu vai dar a seu povo, para que nós possamos entender e pregar ele com grande poder. E usando da mensagem de saúde como a cunha penetrante para curar as pessoas, livrando elas dos sofrimentos da reta final da história desse mundo. E também para que elas possam, ao ter a cura física, mental e espiritual, poder participar da mesma natureza de Cristo, ao receber o batismo e receber o batismo do Espírito Santo. Que eles possam também aprender a sucumbir à natureza carnal física, à vontade do Espírito Santo e viver em comunhão com o Pai. Este é o verdadeiro Evangelho. É o Evangelho transformador, o Evangelho que transformou a minha vida. E acredito que transformou e transformará ainda mais. E que transforma e transformará a vida de cada um que está vendo essa mensagem. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus esteja com todos nós, que o Senhor Jesus Cristo continue intercedendo por nós enquanto o nosso nome ainda não passou no santuário celestial. E que também ele interceda por todos aqueles que nós amamos, até que eles possam pedir por eles mesmos perdão sobre seus pecados. Abençoe a todos nós, abençoe a tua igreja, abençoe as nossas famílias, abençoe a nós nessa reta final da história do mundo. É o que te pedimos, no doce nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. meu Amém. Deus. Amém. Então vamos para as perguntas. E a irmã Elisa, né? Tá com a mão levantada, se quiser começar. Sim, não é pergunta, na realidade. Bom dia a todos. Uma feliz semana na proteção de Deus para todos. Bom dia. É só um pequeno testemunho, na realidade, porque o doutor Matheus falou aí do ativador fisiológico, e eu tive a oportunidade de pegar com ele essa receita quando a gente estava no curso do Êxodo, de terapia, né? Naturopatia. E eu, desde então, comecei a fazer uso. Eu já estava com o meu polegar da mão direita enrijecido, não conseguia dobrar. E eu comecei a fazer uso do ativador fisiológico com todos os ingredientes, e até hoje eu faço, e graças a Deus hoje eu dobro meu dedinho. Ainda sinto um pouquinho de dor longe, mas doía demais. E estava começando um pouquinho de enrijecimento no dedo mindinho da mão esquerda, mas também acabou. Não sei o que era, não cheguei a ir para médico, investigar, provavelmente alguma artrite ou reumatoide, um começo assim, não sei. Mas esse ativador fisiológico do Dr. Matheus, Deus no céu e esse ativador na terra, foi benção, é benção. Então eu super indico. E agradeço ao Dr. Matheus por essa colaboração, né, esse compartilhamento. A gente ficou num grupo uns dias, um tempo, e é uma benção. Só um testemunho que eu queria dar sobre isso. Bom dia a todos, continuemos orando uns pelos outros, pelos que estão enfermos, né? Gripados, a irmã Glaucia. É o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmã. Amém. Amém. O Assim as suas palavras. doutor Matheus quiser comentar, ou passar de novamente a receitinha para o pessoal que está pedindo. Fica à vontade. O ativador, gente, é assim, cada componente ali foi escolhido a dedo e traz um resultado muito bom mesmo. Né? E a gente tem até um vídeo, né, explicando lá como que usa, as quantidades, tem um curso, né? E depois qualquer coisa eu coloco essa imagem ali pro pessoal, né? Eu passo para a Rose compartilha lá, porque aí já tem a quantidade, né, a imagem que eu usei ali. Aí já tem a quantidade tudo certinho para vocês estarem vendo, né? É mais fácil para explicar. Mas realmente é algo diferente. Para mim foi um divisor de águas eu começar a usar o ativador fisiológico, por isso que eu passo para todos os meus pacientes, né? Passo para toda a minha família, inclusive aqui em casa, alguns eram mais resistentes, né, a estar usando. E quando começou a usar, teve, né, o corpo, a vida transformada ali também. Melhora muito, né? Porque ele atua nutrindo que falta, né, na maioria das pessoas. Então, ele dá mais energia, disposição, você consegue trabalhar mais, render mais, né, a mente fica melhor, você previne várias doenças e trata outras. Né? Então, realmente vale muito a pena. Isso, é na questão da energia também, que eu esqueci de falar, doutor Matheus.
é esplêndido. Amanheço o dia assim que no dia que eu não tomo ativador, eu já sinto falta. Por algum motivo, algum ingrediente que faltou, mas assim mesmo ainda tomo. Mas quando eu tomo ele, faço minhas caminhadas, corro e é excelente. A energia dá um up na energia, é muito bom. Acho que a irmã Lessie tem uma pergunta também. Lessie, não sei se é Lessie, Lessie. Isso aí, irmã. Fica à vontade, irmã. Fazer sua Bom pergunta. dia. Bom dia a todos. Eu Bom dia. estou, como dizia, deveras encantada com tudo isso. E eu gostaria muito de participar de curso que tiver, que o Dr. Matheus for dar, por acaso tiver alguma data marcada para esse curso, se for online, alguma coisa assim, eu gostaria de participar para ter maior conhecimento. Inclusive, gostaria que ele deixasse, né, o contato com o grupo para que eu pudesse mais para frente entrar em contato, adquirir produtos, né, adquirir o que ele tivesse de bom para oferecer para a gente, que eu sei que é tudo bom, e indicar pessoas, né, porque nessa época, como eu disse na vez passada, tem muita gente ficando doente, e eu não sei tratar, mas eu posso indicar quem sabe, entendeu, doutor Matheus? Se for possível, eu gostaria muito de saber, de ter contato do senhor para poder ficar sabendo quando tivesse curso, quando tivesse alguma coisa boa para a gente participar, que eu tivesse condições de participar. Se for possível, entendeu? Atender. Eu Perfeito. estou encantada com tudo isso. Perfeito. O que eu posso recomendar, na verdade, é porque assim, a minha vida é bem corrida. Então a gente vai, conforme vai dando um tempinho, a gente vai encaixando as coisas. Então, assim, não dá para eu falar de uma data. Mas o que eu recomendaria? Tem um canal na Saúde o Caminho, não sei se a senhora já se inscreveu lá, mas eu recomendo, porque normalmente, né, agora de férias a gente não está fazendo, mas eu vou fazer bastante vídeo a partir de agora, né, porque a gente tem muita coisa para fazer e adiantar, né? Mas a partir dessa semana a gente vai estar publicando vídeos, né, de saúde lá. E quando já tem muita coisa, muitas lives, né, de conteúdo bem legal. E a gente faz lives todos os domingos lá no canal também, né? Agora nesse mês de férias eu não vou estar fazendo porque eu estou aproveitando o tempo para adiantar outras coisas. Como é Mas que a é o nome do canal? partir de fevereiro é Saúde o Caminho. Ah, Saúde o Caminho, tá bom. Deixa eu pegar o link aqui, que daí já se inscreve lá. E é um canalzinho pequenininho, estamos começando, mas a gente trabalha bastante. Aí a gente faz lives todos os domingos. Aí é mais fácil, porque quando a gente coloca algum conteúdo ou faz algum conteúdo novo, ou vai fazer um curso ou lançar a quarentena do bem, né? Aí a gente começa a avisar lá para o pessoal. Então, o jeito mais fácil de acompanhar, né, o ministério que a gente faz ali de saúde é por meio do canal, que é a nossa fonte principal. Tem canal no YouTube não, no Telegram também, mas a correria é muito grande, e às vezes eu não consigo alimentar. O canal do YouTube, sim, porque daí uma vez por semana a gente passa as atualizações, né, explica para as pessoas o que está acontecendo. Então, é mais fácil, tá? Já me inscrevi. Maravilha. Seja bem-vindo aí eu chamo Amigos do Bem, né? Porque meu nome é Matheus Bem, então todos que vão entrando ali, né? Vocês aqui já são meus amigos também agora, né? Amigos do Bem, né? E é o pessoal, a família Amigos do Bem ali do canal. Mais algum comentário? Alguém colocou aí? Obrigado, doutor Matheus Bem. Foi uma semana de bênçãos. O O Robson senhor faz, estava... o senhor faz atendimento online, doutor? Faço sim. Aliás, né, desde que abriu a pandemia, eu comecei a fazer, e foi até um dos motivos, né, que me fez eu montar uma lojinha ali de produtos naturais, porque muitas pessoas, né, que eu atendia em regiões distantes, às vezes não conseguia achar os conteúdos, né, e aí os materiais, né, os suplementos, né, e aí eu optei por estar fazendo para poder estar atendendo todo mundo. Mas eu atendo sim, e assim, é lógico, não é tão completo como o meu atendimento individual, pessoal, né? Porque daí a gente faz bioimpedância, a gente faz um monte de coisa, mas o resultado tem sido muito bom, tem sido muito satisfatório, né? Aliás, não tem deixado em desejar nada, é só questão de dados mesmo ali para o acompanhamento, né?
Legal. Não, tenho, que nem lá, os pacientes que eu estou, graças a Deus, né, eu não, né, mas a mensagem que eu transmito ali, é, os pacientes, né, de câncer, né, que a gente está curando, é tudo atendimento online, né. Eu, basicamente, não tive, eu acho que não tive atendimento presencial de câncer, né, tudo online. E, graças a Deus, ótimos resultados, né. Enfim, o resultado tem ajudado bastante as pessoas. Os versos cantados da Kelly, né, aquela que gerencia, que é o de música, o grupo de música. Maravilha, gente, sejam bem-vindos aí. Tinha algumas pessoas que já eram inscritas. Não, a irmã colocou ali, inscrita com o meu canal, versos cantados contados e cantados. Depois eu vou me inscrever lá no teu, tá, irmão? O nome é semelhante, mas foi indicação de pessoas que são também desses aí. É Legal. tudo a mesma coisa, né? São versos da Bíblia. Eu peço que vocês orem para que continue sendo, para que eu continue produzindo, né? Dessa forma que agrada a Deus. Maravilha. Eu vou colocar lá também no meu canal como referência, tá? O teu canal, porque geralmente eu coloco canais que eu gosto ali, tá? Como referência. Então a pessoa quando vai no meu canal pode estar indo também para o teu. E depois a gente vai colocar também o nosso canal Mensagens do Bem, tá? Que é um canal que eu vou colocar mais mensagens espirituais, né? Eu e a Bruna, ah, confirmando, né, os ministérios, porque a Bruna tinha um ministério 5G, né? Depois virou Mensagens do Bem, que ela fazia publicações no Instagram e no Facebook. Ainda tem. Só que daí nas correrias ela não está fazendo, ela estava terminando o livro dela, só que agora vai voltar a fazer. A gente está pensando em fazer vídeos curtos, né? Com mensagens ali para o YouTube. Então, fazer ali o ministério, mas também fazer lives de conteúdos mais densos, como esses estudos que a gente trouxe para vocês aqui hoje, que para tentar ajudar, né, a edificar o movimento cristão na verdade presente e no verdadeiro evangelho. Amém. Uma Irani levantou a mão, se quiser, pode fazer a pergunta. Para a gente estar encerrando logo em seguida. Bom dia a todos. Então, eu gostaria que você desse dicas, né, de músicas que a gente pode acompanhar. A gente está tendo muita dificuldade para selecionar atualmente. Se você tiver também, puder mostrar para nós, eu agradeço. Na verdade, a dificuldade de música é geral, né? Eu, particularmente, né, Matheus, eu acabei me consolidando apenas no Inário, né? Só que nem eu participo do grupo da Kelly lá no WhatsApp, né? E volta e meia eu vejo alguns irmãos postando. Agora eu vou dar uma olhada, né, nesse canal da irmã, né, do Versos Contados e Cantados, que eu achei muito legal. Mas a minha segurança sempre é o Inário Adventista, né? E por sinal, né, tá tendo uma atualização e vamos ver o que vai virar dessa atualização, né? Espero que venha para a honra e glória de Deus, né? E aí tem o Jonathan Uriel lá, que também a minha esposa sempre acompanhou um material muito bom dele, e eles estão fazendo para o Ministério em Português, né? E arautos das antigos são os que eu mais acompanho. Então, assim, realmente, eu vou ficar te devendo. Eu não tenho. Bem antigo, né? Aquele arauto realmente que era na voz mesmo, as músicas extremamente melodiosas e harmoniosas. Eu, particularmente, a questão da música, para mim, é sem bateria e sem gêneros mundanos, né? Então, é muito difícil realmente a gente achar. Tem, no Terceiro Anjo também, né? Tem o Fontaineville, né? Que Ville, né? Do Canadá, mas eles publicam bastante, né? Músicas ali de instrumental, né? Que é inário, mas é instrumental muito bonito, né? De ver, que eu gosto de ver também de vez em quando. Mas, infelizmente, assim, grupos, quartetos, né? Infelizmente, a gente não tem tanta opção. Eu vou ficar te devendo essa opção, né? Talvez os irmãos aqui possam até contribuir mais do que eu.
Por favor, eu poderia falar alguma coisa? Pode, fazer um favor. Meu filho criou uma web rádio e ela tem só essa linha, sabe? Ele só colocou músicas da nossa mensagem, né? Mensagem de verdade. E eu gostaria de postar o link, né, dessa rádio no grupo, se os irmãos se interessarem, gostarem. Inclusive, tem estudos bíblicos, você pode recomendar para alguma pessoa que não é adventista, né, para conhecer a verdade, né? Aqueles estudos bíblicos da igreja, eles são de horas e horas, assim, eles entram, né, o estudo bíblico, e é só música, assim, boa, da nossa igreja, entendeu? Música muito boa, não tem bateria nenhuma, ele selecionou só música de qualidade mesmo. Então, eu vou deixar o link depois no grupo, se os irmãos se interessarem, né, em ouvir. Eu gosto muito, sempre eu estou ouvindo em casa. Sim, poste mesmo. E precisa de aplicativo? Eu vou deixar lá no grupo, entendeu? É um linkzinho que tem. Não Uhum. precisa de Mas tem que aplicativo, baixar. não. Ah, não, tá ok. Amém. Pode postar sim, irmãos. Que vai, com certeza, vai ser uma boa ferramenta para a gente estar buscando a Deus. E, gente, pelo horário, eu queria agradecer a todos, principalmente ao Dr. Mateus. Muito obrigado por esses dias de estar compartilhando a mensagem. Creio que todos nós aprendemos aqui mais um pouco, e conhecemos mais sobre a mensagem de saúde, e sobre como a gente pode estar prevenindo vários tipos de doenças. Agradeço mesmo a sua participação. Muito obrigado a todos também que estiveram aqui. E agradeço muito a presença de vocês. Se o doutor quiser falar mais alguma coisa antes da gente se despedir, fica à vontade. Eu tenho só a agradecer pela oportunidade, né? Eu conheci a Rose lá no Congresso MV e ela abriu a oportunidade para a gente fazer o curso, né? Ela me chamou lá para o curso Êxodo, né? Para a gente fazer um material lá e foi uma bênção, eu conheci pessoas incríveis, né? E, mais uma vez ela me chamou para cá, eu só tenho a agradecer a ela por essa oportunidade de conhecer esses irmãos. Eu sempre fico muito feliz, né, de ver irmãos lutando aí com os nossos esforços humanos débeis, né, mas para tentar fazer a vontade de Deus. E eu fico muito feliz em poder estarmos todos unidos, juntos, né, para poder cumprir, né, a missão. Então é um prazer realmente conhecer, foi um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar com nomes, né, aqui com vocês, né, que nem veio o Hélio Potin também, que é uma pessoa que eu gosto muito, a Ângela Xavier, enfim, e acredito que Deus vai abençoar muito esse ministério, vai trazer grandes nomes aí da verdade presente, para a gente conseguir cada vez mais se fortalecer e vencer em Cristo Jesus. Ô Robson, tem a irmã Ereni que está com a mão erguida, pode abrir para ela? Sim, sim. Pode falar, irmão. Eu acho que foi da primeira pergunta que ela fez. É ok? Então, gente, muito obrigado. A irmã Maria levantou a mão de novo. Bom dia. Eu só queria comentar que em 74 sua mãe nem sonhava de colocar você ao mundo. Eu morei em Marília, tenho muita saudade dessa igreja, que eu me batizei em 73 e aí em 74 eu morei um ano lá. Minha família mora em Tupã, ali perto, quase todos os anos eu vou até Tupã. E eu nem sei mais como que está a igreja ali de Marília. Na época do pastor Júlio de Moraes, muitos anos atrás mesmo, uma igreja pequenininha, descia uma escada e lá ficavam as salinhas, tinha um pátio bem grande ali. Então, quando eu for lá para Tupã,
quero o seu endereço para dar um jeitinho de ir até a lojinha. Que Deus te abençoe muito. Foi um prazer. Também quero agradecer a Matheus pelo convite, Matheus. Sempre que a gente aciona aí Matheus, ele está a nos socorrer, nos ajudar. Muito obrigada por você e sua esposa. Obrigado. Acrescentou muito para mim também. Muito obrigada. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Matheus, pela participação. E tenham um excelente dia, uma excelente semana. Fiquem com Deus. Amém. Feliz semana. Amém. Bom dia a todos. Obrigada para todos.